Olá, 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 olá. Boa tarde, meu povo, minha pova. Estamos aqui para começar mais uma live. Cara, com um pouquinho de atraso, né? 20 minutos de atraso. É porque eu tava reconfigurando algumas coisas e mesmo assim eu acabei de perceber que tem coisa errada, né? Por exemplo, esse Instagram que tá aí embaixo aí, ó, nossa bolha. Cara, isso aí não existe, tá? Esquece isso daí. Isso daí é uma parada que eu tava preenchendo quando eu tava criando esse overlay aqui. Aí eu coloquei nossa bolha, porque seria um projeto que iria rolar um tempo atrás, mas que não foi possível estar acontecendo. Então, esquece esse Instagram aí. O Instagram correto do Dimensões Nerd está aqui embaixo na descrição. E, bom, essa live ela foi meio corrida, assim, pessoal. Ela foi meio em cima da hora, então eu até comecei o início aqui meio estabanado, justamente porque eu estava com pouco tempo, eu tenho pouco tempo hoje, né? Ontem também. Mas eu queria fazer essa live de qualquer forma, passar o final de semana sem fazer uma live sobre qualquer tipo de assunto que for. Eu acho ruim, eu não gosto. Então, desculpa mais uma vez, começando mais uma live, pessoal. Abrindo os trabalhos aqui para mais uma live sobre um assunto nerd, sobre uma das nossas dimensões do nosso multiverso das dimensões nerds aqui no canal. Bom, meu nome é João Paulo, mas vocês podem me chamar de João. Eu tô com uma câmera nova aqui, pessoal, e essa câmera, ela fica perdendo foco toda hora. Vocês vão perceber que qualquer movimento que eu fizer, ela vai perder o foco. Talvez eu volte para a câmera antiga, tá? E ela é basicamente, ela é muito parecida com a antiga. A diferença é que ela tem uma iluminação, né? Ela tem um spot de luz ali nela que ajuda bastante aqui para melhorar a qualidade da câmera, mas qualquer coisa eu volto para outra, boto um spotzinho qualquer do lado ali e talvez fique melhor, porque essa câmera realmente ela perde muito foco. Eu tô olhando aqui, ela fica ela fica perdendo foco bastante aqui, não tá muito legal não. Bom, para quem tá participando ao vivo, muito obrigado pela presença. Para quem tá assistindo depois, é um conteúdo que para muitas pessoas pode parecer batido, é velho, né? O último filme dos Vingadores, que é o último filme dessa lista que a gente vai ranquear aqui, ele é de 2019, ou seja, a gente já está indo para 5 anos aproximadamente que o último filme dos Vingadores saiu, que é o Ultimato, né? Justamente o Ultimato. E, ou seja, fazer um conteúdo sobre um assunto de 5 anos atrás pode parecer uma coisa completamente sem sentido. Talvez não atraia tanta audiência assim, talvez não atraia tanto público, o vídeo não tenha visualizações praticamente nenhuma. Pode ser tudo isso sim. Mas a questão é a seguinte, como eu estou mudando o perfil do canal, né? O canal ele vinha muito numa pegada e agora ele vai para uma outra pegada, né? Eu vou falar sobre várias coisas relacionadas ao conteúdo nerd que existe aí pelo mundo afora, né? Seja filme, seja série, seja game, seja animes e tudo mais. Outros canais que já existem há muito tempo, vocês entendem mais ou menos como aquelas pessoas ali pensam, né? Não vou citar o nome de canal nenhum aqui, mas pensem os canais aí que vocês acompanham, né? Aquele streamer, aquele youtuber, né? Aquele criador de conteúdo daquele canal. Quando você vai assistir um vídeo dele, quando você vai assistir um conteúdo novo que ele acabou de postar, você não chega ali dos nada, assim, do zero e começa a ouvir o que aquele cara tá falando sem ter o background daquele cara, né? Daquela pessoa, né? Daquela produtora, daquele produtor de conteúdo, né? Então, esse vídeo aqui, ele vai servir para uma coisa específica, para duas coisas específicas. Primeiro, para criar um conteúdo sobre um assunto que eu gosto pra caramba, né? São os filmes da Marvel, que é o universo da Marvel. E segundo, para vocês entenderem como é o meu pensamento sobre os filmes e os heróis e as produções da Marvel, né? Justamente para poder balizar vocês para que daqui para frente, quando eu for fazer conteúdo sobre Quarteto Fantástico, sobre Invasão Secreta, sobre quais são as próximas produções que já estão marcadas aí. O filme 4 do Homem-Aranha, né, do Tom Holland, que agora virou o filme 4 do Homem-Aranha, do Tom Holland, porque os filmes da Sony, enfim, vocês já sabem. É, é, o Capitão América, né?
Admirável Mundo Novo, que é o, vamos dizer que é o quarto filme do Capitão América. É o quarto filme do Capitão América e o primeiro filme do Sam Capitão América, né? O Sam Wilson Capitão América. Então, quando eu for falar sobre esses filmes, sobre esse universo, sobre o que eu penso sobre esse universo em futuros conteúdos, vocês vão partir de um pressuposto, né? Vocês já vão saber qual é o meu gosto, né? Como é o meu pensamento sobre essas produções, né? Que começaram lá em 2008, né? Com o filme do Homem de Ferro, do Robert Downey Jr. E esse vídeo aqui, ele vai finalizar o ranking no Vingadores Ultimato, né? Eu vou fazer um ranking aqui desses 22 filmes. Pode ter aparecido... Tem séries no meio do caminho, né? Como as séries, por exemplo, da Netflix na época, né? As séries ali do Demolidor, da Jessica Jones, né? Enfim, todas as séries que tiveram pelo meio do caminho aí até Vingadores Ultimato, mas eu estou desconsiderando as séries, porque essas séries elas foram canonizadas após, né? Elas não eram canonizadas na época. Então muita coisa não tem relação, mesmo que tenha alguma citação, não tem relação para a continuidade desse universo. Então eu vou considerar os 22 filmes que saíram na primeira, na segunda e na terceira fase. Beleza? Bom, vamos fazer esse ranqueamento aqui. Eu ia colocar uma musiquinha no fundo, só que é, eu levei alerta de direitos autorais no meu último vídeo, né, na minha última live sobre o trailer do Super-Homem, do James Gunn. Inclusive, se você não viu, o vídeo da live tá aí no canal, é, corre lá e assiste, porque eu fiz um vídeo de mais ou menos 2 horas destrinchando frame a frame, não foi exatamente frame a frame, mas print a print o trailer, e depois eu dei a minha opinião sobre para onde eu acho que esse filme vai, com alguma visão minha relacionada ao meu conhecimento dos quadrinhos. Bom, vamos lá, vamos partir de uma vez para essa tier list aqui, deixa eu mudar a tela aqui. Bom, mudei a tela aqui para essa tier list. Bom, para começar aqui, pessoal, para começar aqui essa tier list, eu gostaria de dizer que eu não tenho muito costume com isso, tá, pessoal? Eu nunca fiz uma tier list antes, eu descobri essa ferramenta que eu usei aqui para criar, para customizar essa tier list. Tipo, ontem eu dei uma pesquisada aqui na internet, no próprio YouTube mesmo, e encontrei essa ferramenta, então eu nunca tinha usado ela antes. Por exemplo, eu não sei tirar essas opçõezinhas aqui do lado, aqui, essa ferramenta, essas setinhas, eu não sei tirar isso, né, sem atrapalhar ali o restante. Então a primeira vai desse jeito mesmo, e depois eu assisto vídeos do YouTube aí com pessoas dando dicas de como criar a melhor tier list do mundo, né? Talvez tenha um outro tipo de visualização aqui que eu não conheço, mas só queria aqui me justificar porque está parecendo meio zoado assim, beleza? Bom, vamos lá, né? Quais são as categorias? Vou explicar quais são as categorias que eu criei, porque as categorias podem estar estranhas para você que está assistindo aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, né? No Norte, no Rio Grande do Sul, no Sul, Santa Catarina, enfim, no mundo afora, né? Para você que está na Europa, nos Estados Unidos, falando nisso, muito obrigado pela sua presença. É, você pode estar achando estranhas as categorias ali, mas eu explico como um bom mineiro as categorias da minha tier list, das tier lists nesse canal. Quando for apenas eu participando do vídeo, né, da live, onde a gente vai montar tier list, eu vou criar as categorias mineiras, né, para tier list. Eu tô falando isso por quê? Porque em outras oportunidades, pessoal, a gente vai ter outros convidados, a gente vai ter outras pessoas aqui que vão montar tier lists comigo, tá? Já tem pessoas aí que eu tô conversando e elas vão participar para poder montar tier lists de outros conteúdos, de outros assuntos comigo, né? Por exemplo, a gente tem a fase 1, 2, 3 da Marvel que eu vou montar tier list aqui, que eu vou ranquear hoje de acordo com a minha opinião. Mas no futuro, por exemplo, nada impede que a gente faça uma tier list, por exemplo, com a fase 4, com a fase 5, sei lá. São os filmes que vem logo depois ali, né? Que vai para Eternos, vai para Shang-Chi, vai pro filme do Lanterna Verde, do Thor, né? O último Thor, Love and Thunder, enfim, os filmes que vieram após o Ultimato. A gente pode fazer tier list sobre isso, assim como nós vamos fazer tier list também sobre os filmes do Snyderverso, né? Também batido, mas também para balizar você sobre a minha opinião sobre essas produções. E é isso. Quais são as categorias? As categorias de baixo para cima aqui, do pior para o melhor, né? Do lixo para
o ouro, né? Quais são as categorias? As categorias no mineirês, elas são o pior, eu coloquei bagaça. Bagaça, pessoal, quando você tá com. Lógico, eu sou mineiro, eu sou do interior de Minas, mas eu já moro há muito tempo na capital, morei muito tempo na capital. Então, muito do meu sotaque interiorano, né? Essas palavras aqui, eu não falo com tanta frequência, mas algumas eu falo sim, tá? De vez em quando sai. Bagaça, por exemplo, é quando você tá conversando com a pessoa e você vê alguma coisa, aí a pessoa fala assim, nossa, que bagaça. Tipo assim, é o pior que tem, tá ligado? É o péssimo, é o ruim dos ruins, é bagaça. Isso aqui é uma bagaça. Né? Tira essa bagaça daqui, uma coisa assim. O paia, ele é ruim também, mas ele não é ruim tanto quanto o bagaça. O paia, ele tem uma mistura de ruim com sem noção. Então, o bagaça é péssimo, o paia é como se fosse um ruim mediano, tá? Um ruim sem noção, que é o paia. Isso aqui é muito paia. Ah, você viu aquele carro? Não, paia, né? É um carro mais ou menos, né? Ruim, é ruim. Tem o bom, que é só bom, beleza? Ah, você tá comendo uma pizza, a pessoa fala, nossa, você gostou dessa pizza? Aí você fala, bom. Tipo, bom. Não é ruim, mas também não é nada demais. É só bom, é normal. É engraçado, né? O bom, ele deveria ser bom, né? E ele é, só que ele não é tão bom assim. Então ele é só bom. Ele é ok. Tem o bom. É tipo assim, quando você tá conversando com a pessoa, aí você pergunta, essa pizza tá boa? Aí você fala, bom. Tipo assim, muito boa, tá boa. Boa mesmo. Ela não passa nem perto de ruim, entendeu? Ela não tem ruim, não. Ela passou do ok e foi pro bom. Bom. Esse café é bom. Entendeu? Aquele jogo que você jogou tal semana passada, bom. E é isso. É um bom, só que melhorado, né? Com um plus ali, com um up. E tem o nu. O nu, gente, em Minas, vários significados dependendo do contexto da conversa. Só que o meu nu aqui é um nu de fora de série. Tipo assim, cara, essa pizza tá boa? Nu. Tipo, até a entonação é diferente. É um nu. Nu. Muito bom. Tem o nu de ruim também. Que é quando a pessoa fala, essa pizza tá boa, você fala, nu. Até é um pouquinho mais agudo, entendeu? É tipo muito ruim. Mas esse nu eu não vou usar, beleza? Eu vou usar só o nu de bom, que é o nu bom pra caramba. Entendeu? Então essas são as minhas categorias e a gente já vai começar aqui. Eu não vou ficar enrolando muito, até porque eu tô sozinho, então não tem ninguém para ficar conversando e tal. Antes de começar, né? Vocês estão aí assistindo depois, porque até agora ao vivo não apareceu ninguém. Apareceu algumas pessoas aqui, mas saíram sem falar nada. Enfim, beleza, tudo bem. O canal tá voltando depois de muito tempo parado, então isso é normal. Você que está assistindo depois, que é meu amigo, que me conhece, ou você que está gostando dos conteúdos de alguma forma, porque eu estou pegando o jeito também com esse tipo novo de conteúdo que eu estou tratando aqui. Pega o link aqui dessa live, vai ser um vídeo quando você estiver assistindo, e manda para as pessoas que você conhece, beleza? Manda para um amigo, manda para um outro amigo, fala assim, pô, esse cara aqui é legal, é um amigo, eu conheço ele, o cara entende pra caramba. Pô, se você achar que eu entendo, né? Esse cara entende bem dessas paradas nerd aí, de coisa de herói, papapá, de anime. E ele tá começando um canal sobre esse tipo de assunto. Vai lá e segue ele e tal. Se inscreve no canal dele, deixa o like nos vídeos. Então você que está assistindo depois, pega esse vídeo aqui e manda para seus amigos, para as pessoas que você acha que pode gostar. Não sai sem deixar o like. Deixa um comentário também, tipo, você pode não concordar com a minha tier list, tem algum filme aqui que tá fora de ordem, tá numa posição que não deveria estar. Cara, pode pôr no comentário, pode discordar de mim tranquilamente, pode concordar também. E vamos falar, porque isso é muito importante. Deixar like e comentar é muito importante, pessoal, para engajamento, beleza? Bom, eu tô com a lista aqui, eu vou deixar ela aqui do lado. Eu vou estar sempre olhando ela aqui, porque eu quero fazer na ordem de lançamento dos filmes, tá? Eu poderia fazer na ordem cronológica? Poderia, porque tem ordem cronológica também no universo da Marvel, diferente, tá, gente? Alguns filmes acontecem até ao mesmo tempo, porque um tá aqui, outro tá lá em outro planeta e tal. Mas eu prefiro fazer em ordem de lançamento até para eu poder balizar a minha própria mente, tá ligado? Tem muito filme aqui, gente, que assim, eu não lembro absolutamente todos os detalhes, tá? Porque o Homem de Ferro, por exemplo, o primeiro Homem de Ferro, ele tem quase 20 anos. Então, é bizarro, né? Tem quase 20 anos o primeiro filme do Homem de Ferro. Então, eu não vou lembrar de tudo, né? Mas, assim, do que eu lembrar, eu eu comento também rapidinho, não vou só colocando aqui, e vocês podem colocar nos comentários também, falar, pô, você é doido, mano? Você é maluco, esse filme aqui
é nu. Esse filme nunca é nu, esse filme é no máximo bom. Fica à vontade, tá bom? E usa também suas categorias aí. Vamos lá, vamos começar com o primeiro Homem de Ferro de 2008, o primeiro filme que iniciou esse universo compartilhado, né, da Marvel nos cinemas, ali, filme estrelado por Robert Downey Jr., o grande Robert Downey Jr., em 2008. O filme que abriu as portas, ele não foi necessariamente o primeiro. Ele foi o primeiro filme, né? Não, ele foi o primeiro filme, sim. O filme do Hulk veio logo depois. Eu coloquei na ordem, agora eu achei que eu tinha me confundido, mas não. O filme do Homem de Ferro veio primeiro, sim. É... Bom, eu não lembro muito bem de tanta coisa para falar desse filme. Eu falo de detalhes do filme, tá? De detalhes do roteiro do filme, da qualidade do filme em si, coisas específicas. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês que eu lembro que eu gostei muito desse filme quando ele saiu. E depois eu assisti esse filme, né, em outros momentos, até mesmo quando eu estava no meio do caminho ali do universo da Marvel, sei lá em 2011, por exemplo, que tinha muito tempo que o filme tinha saído, e eu queria relembrar como foi o início de tudo, eu assisti de novo. Se eu não me engano, eu assisti esse filme umas duas ou três vezes no máximo, assim, eu não lembro, eu acho que foi duas. E eu ainda tive vontade de revê-lo, né? Assim, isso significa que o filme é bom, né? Então eu tenho lembranças de boas cenas de ação, um roteiro bem amarrado, um desenvolvimento de personagem interessante, apesar de que eu tenho algumas ressalvas com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., meu Deus, aí vira guerra, né? Sim, eu tenho ressalvas com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., não tem a ver só com o fato de não ser 100% parecido com os quadrinhos, porque eu tenho esse apego aos quadrinhos, sim, eu conheço muitos personagens dos quadrinhos apenas, o Homem de Ferro é um deles que eu conheci nos quadrinhos, e eu não, e as minhas ressalvas não estão ligadas a isso, a comparação da adaptação com os quadrinhos, porque o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., em si, ele funciona dentro do universo ao qual ele é proposto. Se ele tivesse uma mudança drástica demais do personagem dos quadrinhos, eu tô falando dos personagens dos quadrinhos antes do universo da Marvel, tá, gente? Porque depois do universo da Marvel, muitos quadrinhos foram lançados e as próprias editoras que escreveram essas histórias após o universo da Marvel, após a MCU, elas adaptaram o personagem do Homem de Ferro para se parecer com o Robert Downey Jr. Isso é uma forma inteligente de você ganhar dinheiro, né? Mas o Homem de Ferro original, ele tem diferença sim, mas o meu problema não é esse. Meu problema é outro e a gente conversa sobre isso em outro momento. Falando especificamente sobre o filme, eu vou colocar esse filme aqui. Eu vou colocar esse filme aqui em bom. Bom. Ele dá um pontapé inicial muito bom para o universo da Marvel, na minha opinião. Né? Eu acho que se esse filme aqui tivesse sido de bom para baixo, né, de bom para paia ali, ou até bagaça, né, o que seria um desastre, eu acho que boa parte do que aconteceu nesse universo da Marvel não teria acontecido. Então eu acho que foi importante você ter um início muito bom, né? Não um início perfeito, estupendo, absurdo, mas um início muito bom, que foi esse filme. E a própria classificação dele em bom, ele se justifica por isso. Porque depois dele, muita coisa foi possível ser feita, né? Bilheteria, recepção do público, recepção da crítica. Então eu coloco esse filme em bom. E agora a gente passa por um filme extremamente polêmico, né? Que é o Incrível Hulk. Eu não tô falando aqui. Na verdade, o Hulk do Mark Ruffalo não teve um filme próprio, né? Então esse realmente foi o último filme do Hulk, né? Como protagonista, como personagem central do filme, o filme sobre ele. É o filme ali do Edward Norton, que ele tem até o início do filme que ele vem pro Brasil, né? Ele treina ali com um professor de capoeira, que eu esqueci o nome dele agora, que ele aprende ali autocontrole, né, e tal. Eu particularmente gostava bastante da versão do Edward Norton como Hulk, porque eu acho o Edward Norton um excepcional ator. Muita gente fala que ele tem problema de bastidores aí, eu não sei mesmo. Mas ele, se você pegar a filmografia do cara, você vai ver que o cara é um monstro, né? O Edward Norton é um excelente ator. Apesar de eu não gostar tanto assim do filme em si, aí eu já lembro talvez um pouco mais até do próprio filme do Homem de Ferro, não sei por quê, porque os dois filmes é do mesmo ano. Eu lembro de boa parte do roteiro desse filme, né? Do desenrolar da história desse filme. E eu acho um filme bom, sim. Eu acho um filme que tem uma história boa, um desenvolvimento bom de personagem, né? O próprio Bruce Banner, né? O próprio Bruce, ele inicia o filme de uma forma. E ele tem, sim, um desenvolvimento até o final do filme. Não é um desenvolvimento espetacular, mas ele tem um desenvolvimento, sim. Ele tem aqueles pontos chaves ali do personagem, onde tem a virada do roteiro e tudo mais. Então eu gosto do filme.
Eu gosto bastante dos efeitos especiais, tá? Eu já vi muita gente falando que os efeitos desse filme não são bons. Eu gosto bastante. Para 2008, eu acho bastante decente os efeitos especiais. Decentes, né? Não indecentes. Eu acho bons os efeitos especiais. Mas eu não sei. Tem um momento do filme ali, se eu não me engano, é do segundo pro terceiro ato, né? Do segundo, do desenvolvimento para finalização do filme, né? Para o fechamento do filme, que eu acho que o filme se arrasta um pouco, eu acho que ele tem algumas coisas que não são muito legais, eu não sei muito bem o que que é. Eu não sou tão profissional assim da área para eu poder dizer se é roteiro mal escrito e tal. Eu também não sou ator para falar se os personagens atuaram muito mal. Eu acho que esse tipo de coisa, gente, a gente só percebe, a gente que não trabalha com isso, a gente só percebe quando é uma parada muito gritante, sabe? Então, é até uma parada que eu gosto de falar muito, pra galera tomar muito cuidado com a galera do YouTube, né? Tem muito produtor de conteúdo que fica falando que roteiro de filme é ruim. Mas você vai ver essa pessoa, ela nunca escreveu um roteiro na vida. Na verdade, ela só sabe o que é roteiro porque ela leu uma vez na internet uma descrição, uma definição do que é roteiro. E isso não é suficiente para uma pessoa poder falar se o roteiro é bom ou ruim. Ela pode falar que ela não gosta do roteiro. Mas que o roteiro é bom ou ruim é bem complicado, tá, gente? Então, assim, é, eu não sei se necessariamente nesse filme é sobre roteiro, mas eu posso dizer, por exemplo, que teve algum momento do filme que ele se desligou pra mim. Ele perdeu uma conexão muito boa que ele estava tendo do início pro final. E nesse exato momento em que ele desligou, eu me perdi um pouco do filme, sabe? Então, por esse motivo, eu não vou colocar ele no mesmo nível ali do filme do Homem de Ferro, que é bom, porque eu acho que o bom, ele tá muito perto do nu. E esse filme pra mim não chegou perto do nu, do top de linha. Ele cogitou em alguns momentos com o bom. Então ele vai ficar no bom. É um filme bom, entendeu? Um filme bom. É... Beleza, vamos lá, qual que é o próximo? O próximo filme aqui tá fora da ordem ali, ó. Fora da ordem ali. Não fui eu que pus, gente. Tá fora da ordem ali. O próximo filme, ele é o Homem de Ferro 2, que é esse aqui, ó. O Homem de Ferro 2. Cara, o Homem de Ferro 2, ele é outro filme que é engraçado, cara. Ele é de 2010, ele é depois do Hulk, mas ele é um filme que eu também não tenho tantas memórias assim dele. Bom, mas vamos lá, né? Eu posso dizer que o que eu lembro dos filmes do Homem de Ferro, quando eu penso assim, né, nos filmes do Homem de Ferro, eu penso neles como uma escada, tá? Eu penso neles como uma escadinha, né? Eu sempre, nas minhas análises, achei o primeiro filme melhor, o segundo filme um pouquinho abaixo, e o terceiro filme eu não gosto muito dele, tá? Mas a questão é a seguinte, eu não sei se eu não gosto do segundo, é, se a minha classificação para o segundo, do segundo para o primeiro, é de um nível inteiro para baixo, sabe? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. É, Tem um desenvolvimento bom, tem um desenvolvimento bom do próprio personagem do Homem de Ferro, tá? O personagem do Homem de Ferro, ele tem uma evolução interessante do primeiro filme para o segundo. É... Cara, na verdade, o que eu vou fazer? Lembrando mais ou menos de algumas partes do filme que eu lembrei aqui agora, eu não vou falar muito sobre esse filme do Homem de Ferro, porque eu não lembro muito bem de detalhes do filme para eu poder ficar fazendo crítica aqui, falando, se isso foi bom, se isso foi ruim. Mas eu lembro nitidamente que esse filme eu gostei menos do que o primeiro. Minha opinião, tá, gente? Vocês podem opinar, vocês podem gostar do que vocês quiserem aí, tudo bem, tudo tranquilo. Eu lembro que eu gostei menos do que o primeiro. Não muito menos, mas eu gostei menos. Por isso, eu vou colocar esse filme em bom, tá? Eu acho. Aí, aqui eu vou colocar uma subdivisão aqui, que é tipo assim, dentro da própria categoria, o melhor ali pro pior, tá? Ele tá, pra mim, assim, num nível muito parecido com o filme do Hulk, mas ele é um pouco melhor. Mas ele não é melhor do que o primeiro, tá? Na minha opinião. Então eu vou deixar ele ali. Próximo filme é o Thor. O filme Thor de 2011, que também tá fora de ordem ali. Cara, falaram o que do Thor, né? Aqui a gente já começa a colocar as cartas na manga, justamente porque, para vocês entenderem o porquê, né? O motivo para eu ter. Nossa, os filmes estão bem fora de ordem aqui, cara. Que loucura. O motivo de eu ter
querido, né, vamos dizer assim, o motivo de eu ter optado por criar essa tier list, né? A pessoa pode falar assim, não, João, mas por que você quis criar essa tier list agora? Repetindo, para vocês poderem entender, né, o meu pensamento sobre os filmes. Deixa eu fazer uma conta aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Olha, tá certo. É porque eu não tô conseguindo ver onde tá o filme dos Vingadores aqui. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É o Vingadores. Esse aqui é o Vingadores, esse aqui é o Era de Ultron. É isso mesmo, tá certo. Bom, justamente para vocês entenderem qual que é o meu pensamento sobre os filmes da Marvel, para partir do pressuposto para os próximos filmes, para os próximos conteúdos do canal, vocês entenderem o que eu penso. E aí a gente chegou agora num ponto bem polêmico da minha opinião sobre o universo da Marvel, que é o Thor. Gente, eu não gosto do Thor da Marvel, tá? Eu não gosto do Thor da Marvel em nada. Em nada. O Thor, para mim, ele tem dois momentos que ele tá muito bem, mas esses momentos eles só vão ser comentados quando chegar a hora, num segundo momento lá na frente. Aqui mesmo eu vou comentar sobre isso, porque passa aqui por isso. Mas eu vou falar sobre isso em um segundo momento, quando eu for falar melhor sobre os filmes. Quando a gente estiver num outro tipo de conteúdo, um podcast, falando sobre opiniões e tal, eu e outras pessoas convidadas, aí eu entro um pouco mais nesse assunto. Mas falando curto e grosso, porque a gente não tem tanto tempo assim, curto e grosso, falando sobre o ranking dos filmes, aqui a gente chegou para mim no ponto, talvez não do mais baixo da Marvel, porque tem um personagem ali que eu gosto um pouquinho menos do que o Thor, mas o Thor, para mim, ele é bem ruim, tá? O Thor da Marvel, no geral, ele é bem ruim. Então, a gente já começa aqui, talvez com a primeira polêmica que vocês vão discordar de mim, que é o Thor, o primeiro Thor, filme de 2011, eu vou colocar ele como paia. Por quê? Ele não chega a ser bagaça. Talvez nem o filme das três primeiras fases da Marvel aqui vão cair ali em bagaça, tá? Talvez um ali. Mas é, ele pra mim é o pior até agora, tá? E ele é o pior filme da primeira fase da Marvel pra mim, com certeza absoluta. Assim, não gosto do personagem. O que eu gosto do Thor aqui da Marvel, no filme, né, de 2000, do Thor da Marvel, no filme de 2011, o que eu gosto do Thor é aquela parte final ali, onde ele recupera o Mjolnir, né, que o Mjolnir vaza e ele fica o filme inteiro ali procurando o Mjolnir, aí tem aquele momento ali onde ele encontra o núcleo humano ali, né, que tem a Jane Foster ali e os amigos dela, e aí eles se conhecem, aí tem toda aquela partezinha do romance ali, que na minha opinião é muito mal desenvolvida. Eu tenho a nítida impressão que a Natalie Portman e o Chris Hemsworth, eles não queriam fazer esse par romântico. Eles não têm absolutamente nada a ver, a química deles é péssima, caramba, assim, eu realmente acho toda a construção da relação dos dois muito ruim, e as coisas vão só piorando nos próximos filmes. Então, assim, eu acho que esse filme funciona pouquíssimo, tá? E o melhor momento é quando ele recupera o Mjolnir ali pra parte final do filme, que é quando ele encosta no Mjolnir e ele recupera os poderes dele, né? É... E aí a roupa dele vai juntando como se fosse uma nanotecnologia ali, né? Do Homem de Ferro. E aquela roupa dele ali é muito boa. Eu gosto muito daquela roupa ali do Thor. Aquela primeira. Eu acho ela muito legal, eu acho muito boa a forma como ela se monta ali. A minha tristeza com relação ao Thor aqui do Chris Hemsworth, somando a várias outras coisas, é o fato de que o pessoal tem um fetiche absurdo com o Chris Hemsworth, que sim, é um ator muito bonito, é um ator muito bonito. Mas, mano, o Thor tem que ter capacete, mano. O Homem de Ferro, ele usa uma armadura que tampa o corpo dele inteiro. Beleza, eles arrumaram um jeito de botar a cara do Robert Downey Jr. toda hora, que é quando mostra aquela visão de dentro, né, da armadura, que mostra o rosto do Robert Downey Jr. conversando, então você vê que é o ator. Então é um jeito inteligente de você usar a imagem do ator, o rosto do ator, sem destruir, vamos dizer assim, sem diminuir, né, a sua roupa original, o seu uniforme original, que é o do Homem de Ferro. Imagina só se toda hora o Homem de Ferro tá lá e tira a armadura, porque ele consegue, né, abrir. Aí vai lá e abre o capacete, fala, depois fecha o capacete e vai lutar. Cara, fica ridículo isso. E ele faz isso em alguns momentos e é válido, porque ele faz isso em alguns momentos. Cara, o Thor, ele não coloca o capacete, velho. Ele não tem o seu uniforme ali completo. Porque todo mundo quer ficar vendo a cara do Chris Hemsworth. E ele tem contrato, ele não pode tampar a cara dele, não sei o quê. O Chris.
O Chris Evans ali, né? Ele bota a roupa inteira do homem do Capitão América e ele bota o capacete. Né? E tem vários outros, né? Vários outros personagens aqui, eles se vestem com a roupa da forma que tem que se vestir. Mas o Chris Hemsworth não. Eu acho isso horrível, cara. Eu acho isso péssimo. Ah, blá, 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 choração de nerdola. Cara, tem nada a ver com nerdola. Sabe, outros atores, outros personagens, por exemplo, que eles mudam um pouco a roupa ali, a caracterização deles, se funcionar, pra mim, tudo bem. Mas pro Thor não faz sentido, gente. Ele é um guerreiro nórdico, ele é um deus nórdico. Ele jamais ia ir pro campo de batalha sem o capacete dele. Isso é canônico do personagem, entendeu? Mas enfim, eu já falei, esse Thor do Chris Hemsworth, ele é péssimo, ele tem muitas coisas ali pra mim que se perdem muito do personagem. E enfim, é isso. Deixa ele ali em paia, porque pode piorar, tá, gente? Bom, a gente vai agora pro Capitão América, o Primeiro Vingador, que é o filme antes, né, do Vingadores, do primeiro Vingadores ali de 2012. E ele está aqui, o Capitão América, o Primeiro Vingador. Vamos lá, para começar. Eu nunca fui um fã muito grande do personagem do Capitão América nas HQs, tá? Igual eu já falei várias vezes, eu conheço personagens de quadrinhos, heróis e Marvel de si há muito tempo, desde que eu era pequeno. Alguns eu conheço mais do que outros, obviamente. Então, se eu falar aqui que eu li várias HQs do Capitão América, eu vou estar mentindo para vocês, mas eu conheço o Capitão América. Eu já li HQs, por exemplo, de Vingadores, quando eu era mais novo. Né? Se eu não me engano, eu li quase nada de Capitão América fora dos Vingadores, tá? Eu conheço o Capitão América fora dos Vingadores por desenho, por games e tal. Mas assim, de ler HQ específica do Capitão América eu não conheço muito. Eu conheço muito participação do Capitão América nos Vingadores, tá? Então, nos Vingadores eu conheço bem. Eu não tenho nenhum tipo de receio de comparação, de problema com o Capitão América do Chris Evans. Eu gosto bastante, inclusive, do Capitão América dele. Eu acho que, na verdade, ele é um dos atores que mais entrega e mais se encaixa com o personagem do universo inteiro da Marvel. E os fãs parecem que também acham isso, porque eles gostam bastante dele. E para um primeiro filme do Capitão América, que queira ou não, gente, podem vocês gostar ou não, vocês estão lendo isso aqui, ouvindo isso aqui em 2024, 2025, é um nerdola, é um velho nerdola falando isso e tal. Gente, o Capitão América, quando esse filme estreou, ele não era personagem A da Marvel, tá? Não adianta, não era. Ele não era personagem A da Marvel. Na verdade, esses personagens aqui que aparecem na primeira fase da Marvel, o único que era um personagem realmente A da Marvel é o Hulk. O Hulk sempre foi um personagem enorme da Marvel, em todos os sentidos, em games, em HQs. Tanto que se vocês pararem para reparar assim, o que a gente tem de memória da Marvel antigamente, né, década de 80, década de 90, de produções de TV e cinema, vamos dizer assim, TV mais, né? Tem o Hulk do Lou Ferrigno lá atrás, entendeu? Não que o Capitão América nunca tenha tido nada, mas e o sucesso disso? Mas assim, o Capitão América, por ser um personagem na época um pouquinho inferior a esses outros, né? Que eu falo Hulk e Homem-Aranha e X-Men, por exemplo, que sempre foram muito maiores do que os outros. Eu acho que esse filme é muito bom, tá? Para esse personagem que não tinha assim, porra, o cara que anunciou o Capitão América, todo mundo ficou louco, gritou, pirou. Não lembro de ter rolado isso. Óbvio que todo mundo ficou ansioso, porque os filmes que vieram anteriores a ele tiveram ali um nível de orçamento relativamente bom. Então você. E já tinha ali o Homem de Ferro, né, aparecendo nos outros filmes, né, ali no final do Hulk, por exemplo, conversando ali com o General Ross, perguntando pra ele se ele conhecia a iniciativa Vingadores. Aí todo mundo fica, caramba, Vingadores e tal. Aí quando anuncia o filme do Capitão América, as pessoas ficam empolgadas. Mas ele não era um personagem tão esperado como ele é hoje. Por isso, eu acho que esse filme, ele foi muito justo, ele foi muito honesto na sua apresentação. Eu gosto muito da forma como é apresentado aqui o filme do Capitão América e a atuação em si, né? A maioria dos momentos do Chris Evans ali, como Capitão América, como o Steve Rogers, mas eu não gosto tanto assim do filme em si, da narrativa do filme em si. Né? Eu acho. Não sei o que que é também, não sei ficar falando coisas técnicas aqui de tudo, fotografia, roteiro, blá 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 e tal. Não consigo falar tão bem sobre essas coisas porque eu não tenho conhecimento técnico tão grande para isso. Mas uma coisa eu consigo falar, né? O filme não me pegou tanto assim. Eu lembro que eu assisti o filme, eu gostei, eu falei, ok, bom, o filme é legal, né? Manteve o nível ali, segurou o filme, o universo num nível interessante para o que viria logo a seguir. Mas não me chamou tanta atenção, não ficou no meu imaginário assim, porra, que filmaço e tal, não ficou, então por isso eu vou colocar ele apenas como bom. Pra mim é um filme justo, tá? Ele não é melhor do que nem o segundo Homem de Ferro, nem o Hulk, pra mim,
então ele fica em terceiro naquela linha do bom. Pra mim, ele foi justo, foi ok, não caiu o nível. Ele subiu, na verdade, ele melhorou o nível, porque pra mim vinha de um filme ruim, que era o Thor, e foi pra um filme ok. E falou, pô, agora a gente tem uma parada que a gente vai colocar na mesa aqui pra gente dizer pra que a gente veio, que foi em 2002, saiu o sexto filme da primeira fase da Marvel, que é o primeiro filme dos Vingadores. E aí aqui, galera, aqui eu já começo a falar, talvez comece uma discordância muito grande de mim para outros canais aí, para outras tier lists, para até vocês mesmo, depois vocês podem colocar no comentário aqui. Para mim, começa aqui um nível absurdo da Marvel, que é o primeiro Vingadores, que para mim é um filme. É, é muito bom esse filme. Eu já vou pôr ele aqui no Nu, tá? Que é o primeiro Vingadores de 2012. Eu acho que ele é, sim, um dos melhores filmes da Marvel até hoje, de todos, assim. Eu acho ele um filme incrível, incrível. Ele resgata ali o Loki, que foi apresentado no filme do Thor, com muito menos espaço, de uma forma muito grande, né? Putz, uma baita participação ali do Loki no filme, um grande vilão, tá? É, eu ainda tenho as minhas dúvidas, apesar de toda a grandiosidade, eu ainda tenho as minhas dúvidas se eu não prefiro o Loki ao Thanos, tá? Como vilão da Marvel. E aí as pessoas podem falar assim, não, mas um vilão que depois virou, quer ser herói agora, não é tão vilão assim. Gente, pelo amor de Deus. O vilão não necessariamente ele tá ligado apenas à questão da vilania, né? A maldade em si. Até porque o Thanos não é, tá? O Thanos não é o que ele é nas HQs. Apesar de ser um grande personagem, não é o que ele é nas HQs. Eu acho que é questão de desenvolvimento mesmo, de química do ator com o personagem, sabe? De entrega do personagem. Acho uma excepcional atuação. Vocês acreditam que eu esqueci o nome do ator, cara? Eu vou procurar aqui agora, porque isso não pode acontecer. Ator de Loki. Claro, Tom Hiddleston. Meu Deus do céu, como que eu fui esquecer o Tom Hiddleston, né? Excelente atuação do Tom Hiddleston, acho que ele entrega muito bem o Loki, e o primeiro Vingadores é incrível, assim. Você consegue, o Joss Whedon, né, se eu não me engano, é o diretor, que eu não gosto tanto assim, mas aqui ele faz um trabalho muito bom, ele pega os personagens dos seus micronúcleos ali, né, de forma muito orgânica, junta eles com suas características, com suas personalidades, e funciona muito bem. É, Aqui, eu já posso deixar claro aqui que são os momentos em que eu falei que são dois, né? São os momentos em que o Thor funciona pra mim, que é quando ele está em grupo com os Vingadores, porque quando ele tá sozinho no seu micronúcleo ali, no seu microcosmos, acho um desastre. Mas aqui, junto com os Vingadores, ele funciona muito bem. Essa dualidade, essa paridade, eu não sei se, sei lá qual é a palavra. A atuação dele junto com o Mark Ruffalo ali de Hulk, né, é muito boa. Eles têm sacadas muito boas. O Chris Hemsworth, ele é bom pra comédia, tá? Ele tem alguns filmes ali que é mais puxado pra comédia, que eu acho que ele se sai muito bem. Então, é um filme que funciona muito bem, tá? A narrativa do filme é boa, o filme ele caminha muito bem, tá? Os personagens são desenvolvidos de forma muito boa. Eles começam ali meio desconectados no início, tem todo aquele arco clássico, né? Eles começam desconectados e aí eles enfrentam os seus problemas individuais, depois eles se encontram, eles têm uns embates entre eles, para depois eles perceberem que eles não são inimigos uns dos outros e que tem uma ameaça muito maior do que eles, aí eles precisam se unir para poder enfrentar essa ameaça que é maior, que é comum. E nessa união, eles acabam gostando, né? Eles acabam sentindo ali uma ligação, que no caso seriam Vingadores, e acaba dando certo. Tem algumas coisas que eu não acho que faz muito sentido nesse filme, principalmente com relação à motivação de alguns personagens. Por exemplo, motivação talvez não seria a palavra, mas a continuidade de outros filmes, né? Por exemplo, você vê o início desse universo com o Tony Stark, né? Ele muito ativo ali na iniciativa Vingadores, né? Ele vai atrás do General Ross para se apresentar, para falar da iniciativa Vingadores e tal. Ele tem uma vontade muito grande da iniciativa Vingadores, mas no próprio filme dos Vingadores eu não sinto muito empenho dele em manter os Vingadores unidos, sabe? Inclusive tem aquele momento da briga, né, da discussão ali, que o Capitão América começa a bater boca com o Bruce Banner, né? Que o Steve começa a bater boca com o Bruce. E aí ele pega no bastão, só que ninguém tá percebendo, né? Eles estão meio que sendo controlados pelo Loki ali, pelo bastão, né? E, cara, naquela cena ali, o Robert Downey Jr., antes, né, mesmo do bastão ser ativado para começar a controlar eles ali para ter a briga,
ele não parecia muito empenhado, né? Muito interessado na iniciativa Vingadores. É meio estranho, assim. Mas enfim, o filme funciona como um todo, vilão muito bom, batalha muito boa, CGI excelente. E a gente tem uma coisa aqui que infelizmente depois vai se perdendo, não aqui especificamente, mas ele vai se perdendo aos poucos, que é o nosso Hulk, né, gente? A gente tem a entrada do Mark Ruffalo, inclusive tem aquela cena inicial que a Natasha vai atrás do Bruce, né? Que tem toda aquela cena que ele foge dela, eles se encontram naquela casa. Porra, incrível aquela cena que mostra realmente o medo no rosto da Natasha, sabe? Porque o Bruce grita com ela, né, e tal, e ela trava assim, porque, porra, o Hulk é isso, gente. O Hulk é esse cara que as pessoas têm que ter esse receio dele se transformar em Hulk, sabe? Quando ele começa a perder a paciência, as pessoas têm que falar, gente, calma, calma, aí ele vai virar Hulk e tal. Apesar de que depois a gente sabe que mais pra frente, na própria HQ do Hulk, ele desenvolve uma forma, né, de poder conviver bem ali entre o Bruce e a entidade Hulk, viver dentro do mesmo corpo, né? E tal, mas enfim, até o momento realmente ele era uma besta incontrolável. Excelente filme, pra mim é o disparado melhor filme da primeira fase e disparado por muito tempo o melhor filme da Marvel, porque vocês vão ver que os outros filmes vai demorar a ter um filme pra chegar no aqui. Mas enfim, é a minha opinião. Bora lá. Sequência da lista, a gente passa aqui para 2013, quando a gente teve Homem de Ferro 3. Eu não vou nem perder meu tempo discutindo aqui, falando com vocês, tá, gente? Esse filme, para mim, ele é paia. Ele é no mesmo nível do Thor. Eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o filme do Thor. É... Mas eu achei ele um filme ruim, tá? Ele é o pior dos três para mim. Eu acho ele um filme fraco. Eu acho ele um filme com motivação de existência do filme, sabe? O porquê do filme existir ruim. Por quê? Aí é a minha opinião, tá? Por que eu acho que isso aconteceu? Porque um filme, ele depende muito, obviamente, da motivação do herói ou dos heróis. Herói aqui, gente, pode levar esse termo para protagonista, tá? Que não necessariamente é um herói, mas eu vou trazer para herói aqui. Ele depende da motivação do herói e depende da motivação do vilão, entendeu? Ele precisa ter ele precisa ter um embate interessante entre esses dois personagens e esse embate movimentar a narrativa. Óbvio que outros personagens ali, né, secundários na obra, eles podem ajudar também a mover a narrativa para frente, mas eu acho que esses dois personagens, né, o protagonista e o antagonista, eles precisam ter motivações que são críveis e que são boas, né? Eu acho que nesse filme aqui, não sei se talvez por causa do sucesso que foi o Vingadores anterior a ele, né? Eu não senti nem mesmo uma empolgação tão grande assim do próprio Robert Downey Jr. Investir no personagem. Talvez nessa altura do campeonato ele ainda não sabia quais eram os planos da Marvel para todo o restante da saga do infinito, né? Então eu não sinto nenhuma empolgação do próprio ator em carregar o personagem, coisa que eu senti muito nos filmes anteriores, muito mesmo. E, gente, aí não tenho o que dizer. Na minha opinião, o vilão é péssimo, é um dos piores vilões da Marvel, disparado até hoje, assim, é um dos piores vilões. E a dicotomia, né? O confronto entre esses dois personagens, pra mim, ele não faz o menor sentido. E eu acho que a revelação que a gente tem no fim sobre aquele negócio lá do mandarim, que é o verdadeiro, falso mandarim, qual que é o mandarim. Não que eu não tenha entendido, tá, gente? Mas eu achei ruim, tá? Eu achei a resolução ruim. E isso perde muito do filme, na minha opinião. Eu acho que quando você tem uma virada do segundo para o terceiro ato, ou até dentro do próprio terceiro ato, que revela as verdadeiras intenções de um vilão, e que essas intenções são boas, e que, tipo, tem aquela questão do plot, né? Porque nem todo vilão tem plot. Mas esse filme eu acho que eles tentaram ir caminhar pela direção do plot, né? Com o vilão. Quando você vai para a direção do plot e isso fica revelado no último ato, esse plot tem que ser muito bom, na minha opinião. E para mim o plot desse vilão é muito ruim, o que faz com que perca totalmente a linha de narrativa que o filme tinha como um todo, que já não era tão boa, ficou pior ainda. Então para mim esse filme é paia. Ele é ruim, mas ele não é bagaça. Poderia ser, mas não é. E no mesmo ano a gente tem o infame Thor Mundo Sombrio. Gente, aí aqui vocês têm que me perdoar. É a opinião minha, vocês podem discordar de mim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Esse filme, pra mim, ele é um cocô de filme. Eu acho esse filme muito ruim. Ele, pra mim, é o pior filme da saga do infinito. Então, se vier outro bagaço ali, ele vai pra trás. Bom, continuando com o que eu já tinha defendido antes, eu não vou perder meu argumento. Eu não gosto de absolutamente. Absolutamente não. Eu não gosto de quase nada do Thor na Marvel. Eu gosto de duas coisas. A primeira eu já falei, que é a
A participação dele em grupo, a participação dele com os Vingadores fica interessante em muitos momentos, não em todos, mas em muitos momentos. Então, nesses momentos, o personagem se salva. Apesar de toda a boa intenção do Chris Hemsworth, eu sinto que ele sempre quis fazer esse personagem dar certo. Talvez por ter uma pegada de comédia muito boa, o ator tem uma pegada de comédia, ele tem alguns filmes que flertam com a comédia, né, que flertam ali com as piadas bons, ele tem um bom time de comédia. Eu acho que ele deixou com que as produções do Thor caminhassem para um lado onde não se encaixa com o Thor. Para mim não faz o menor sentido a narrativa do Thor ser o alívio cômico do universo da Marvel, tá? Outros personagens aqui fazem mais sentido caminhar para o alívio cômico e o Thor não. O Thor, para mim, não faz o menor sentido. É um personagem que o cômico não combina com ele. Ah, João, mas é uma outra leitura, é um outro. Não é o Thor das HQs, você tem que esquecer o Thor das HQs. Gente, eu não tô balizando com o Thor das HQs. Porque se eu tivesse balizando com o Thor nas HQs, esse filme nem bagaça era. Ele era inexistente. Tá? O Thor é um excepcional personagem das HQs. Então, comparado com as HQs, esse Thor aqui não é nada. Então, eu não tô comparando com as HQs. Eu tô comparando esse filme, esse personagem, com a mitologia dele mesmo, quem ele é dentro desse universo, né? E o que ele representa. Né? A gente está falando aqui de um deus nórdico que, por si só, é diferente de deuses gregos. Os deuses gregos, eles têm uma pegada um pouco mais de comédia, eles têm alguns deuses que a característica principal deles é muito voltada para comédia, para dramédia, né? A gente tem vários filmes de mitologia grega, várias representações de deuses gregos que são comédia e são bons. Por quê? Porque a mitologia grega, ela se permite muito mais flertar com a comédia do que a mitologia nórdica. Se vocês pegarem aí qualquer obra de mitologia nórdica que vocês imaginarem na cabeça aí, pega aí, Homem do Norte, Vikings, a saga da Hilda dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô tentando ir em vários mundos diferentes aqui, tá, gente? Anime, a saga da Hilda lá nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é ali onde tem a saga nórdica dos Cavaleiros do Zodíaco, quando eles enfrentam os Cavaleiros de Odin. Aí você vai pra série Vikings, você vai pro filme Homem do Norte. Enfim, gente, pode pensar qualquer coisa que vocês quiserem aí. Vocês vão ver que a mitologia nórdica em si, ela exige um pouco mais de pé no chão e de seriedade das suas produções, justamente por conta de todo o clima que a mitologia nórdica tem. A mitologia nórdica, ela é aquela mitologia onde tudo é mais pálido, né? Porque o local onde as histórias se passam são locais frios, são locais de neve, são deuses um pouco mais carrancudos, são deuses mais... Como é que eu vou dizer? Eu não queria usar a palavra sério, tá? Mas são deuses um pouco mais casca-grossa, são deuses mais complexos, mais complicados de lidar do que os deuses gregos. Os deuses gregos, eles se permitem comédia. Existe a própria comédia grega, né, gente? Então, assim, eu acho que o Thor não combina com isso. E esse filme do Thor, ele tem o pior do Thor pra mim em todo o universo da Marvel. O primeiro é esse alívio cômico do personagem que, vamos lá, não tô dizendo que o filme do Thor não pode ter comédia, até porque tem muitos humanos no universo do Thor, né? Os amigos ali da Jane e tudo mais. Então esses humanos, eles poderiam ser um alívio cômico, e não o Thor, cara. O Thor não faz sentido. E ele tem a segunda, uma das coisas que é pior pra mim, que eu já falei aqui, cara, que é o romance arrastado, empurrado goela abaixo do Thor com a Jane Foster. É muito ruim, é muito mal desenvolvido e os atores não estavam afim de ter esse romance, gente. Não adianta querer me convencer. Eles se davam super bem no set, eles tiravam fotinhas ali, tal, tal, tal. Gente, é nítido no rosto da Natalie Portman que ela não estava aguentando mais fazer a Jane Foster ao lado do Chris Hemsworth. Eu não sei porquê, se ela não gosta do ator, se ela não gostou do roteiro, o que era, se ela queria mais protagonismo, o que é uma coisa interessante, porque a Natalie Portman é uma atriz melhor do que o Chris Hemsworth. Então, se você quer atuação, você dá para ela. Se você quer ação, truculência e um pouquinho de comédia, você dá pro Chris Hemsworth, apesar do que o Thor não combina com isso, mas enfim. Eu não sei o que é, mas aqui nesse filme, gente, tava todo mundo cagando, entendeu? Ninguém tava nem aí pra nada. Esse filme aqui é péssimo, pelo amor de Deus. Na minha opinião, pior filme da saga do infinito. Depois a gente tem um próximo filme em 2014 que, graças a Deus, ele
resgatou a qualidade desse universo da Marvel, que na minha opinião vinha caindo ali com o terceiro filme do Homem de Ferro e com o filme do Thor, que pra mim são filmes ruins, pra mais ou menos. E a gente tem o incrível Capitão América Soldado Invernal. Gente, esse filme aqui, ele só não é nu, porque pra mim existem filmes no universo da saga do infinito da Marvel melhores do que ele, que tem coisas melhores do que ele. O que é coisa, João? Não sei. Que tem trens melhores do que ele, né? Como um bom mineiro falaria. Não sei o que são essas coisas, tá, gente? Muito aqui é feeling também. Muito aqui é sentimento. Eu também sou fã. Eu não tô falando aqui como um crítico de cinema. Mas tem filmes que estão acima dele com relação a sentimento, tá? A coisas que eu me lembro quando eu lembro assim e falo, putz, esse filme aqui é porra, esse é nu. Mas o Capitão América, o Soldado Invernal, ele é muito perto do nu. Ele é um filmaço, ele é um dos melhores filmes da segunda fase do. Na verdade, não é um dos melhores? Não, ele é um dos melhores. Ele é um dos melhores filmes da. Ah, não, ele tá aqui, ó. Ele tá à frente do Homem de Ferro, tá? Ele é um dos melhores filmes da segunda fase da Marvel. É muito bom mesmo. Cara, aqui, diferente do Thor, praticamente tudo funciona. Algumas coisas não funcionam, por isso ele não é nu. Mas assim, Chris Evans, excelente como Capitão América, entrega no nível certo, no tom certo. Os diretores sabem o que o Capitão América sabem o que esse personagem representa. Você tá num contexto de guerra, esse personagem aqui ele representa um momento muito triste da história da humanidade, porque fala de Capitão América, você lembra de Segunda Guerra Mundial, você lembra de guerra, você lembra de, sei lá, aquele grupo lá que você sabe que matavam pessoas, que eu não vou ficar falando aqui. Você sabe o que esse personagem representa, então esse personagem ele precisa ter essa profundidade, ele precisa ter essa camada. E ele tem ali a dualidade dele com o Bucky, que putz, é simplesmente um negócio do caramba. O Soldado Invernal é muito bom. O Bucky, putz, é um excelente personagem mesmo, é muito bom o Bucky. Então, eu acho que esse filme funciona em tudo. Ele só não funciona em alguns pontos específicos, então ele ficou. Ele não é nu, mas ele é bom. Ele é muito bom mesmo. Eu acho que esse filme aqui é excelente. A gente passa para um próximo filme que, para mim, é melhor. Um pouco. Por isso que esse filme do Capitão América não é o melhor filme da segunda fase, mas ele beira ao melhor filme da segunda fase. Então eu tô falando aqui de Guardiões da Galáxia, volume 1, que para mim é um filme bom, quase no nu, mas mesma coisa que eu falo que existe filmes que estão um pouco acima, então por isso que esse filme aqui não é nu, mas ele tá muito perto. É um filme muito bom mesmo. Ele é um pouco melhor do que o Soldado Invernal pra mim. Ah, eu não falei uma coisa do Soldado Invernal, que é direção de cenas de ação, cara. Esse filme aqui, ele é incrível nas cenas de ação. Porque o Capitão América, ele é um personagem urbano, né? Ele é um personagem do chão, da terra. Ele não voa, ele não dá poder e tudo mais. Então as cenas de ação dele precisam ser muito boas. E nesse filme as cenas de ação são quase impecáveis. Mas voltando para Guardiões da Galáxia, que para mim é um pouquinho melhor do que o filme do Soldado Invernal. Repetindo, minha opinião, tá? Comentário está aí, deixa a sua tier list. O Guardiões da Galáxia ele é um filme muito peculiar, que ele apresenta um grupo de personagens que pouquíssimas pessoas conheciam. Só aquele fã, vai fã mesmo, que conhece os personagens das HQs, que sabe quem são os personagens da Marvel, os bons mesmo, os grandes, que vai conhecer Guardiões da Galáxia. Sem falar que Guardiões da Galáxia sempre foi um grupo de personagens para os fãs, eu tô falando de HQ agora, sem ser fãs de MCU, que eles não eram tão queridos assim, tá? Eles não eram aqueles personagens assim, caramba, eu gosto pra caramba desses personagens. Não, eles eram um grupo de personagens que tinha um grupo de pessoas que gostava, mas a maioria não gostava. Tá? Filme que tem guaxinim, filme que tem um homem árvore, né, e tal. Eles tinham histórias muito particulares dele, muito separadas dos outros personagens da Marvel, né? Que era dentro do cosmos deles ali, né, dos Guardiões e tal. Mas sempre tiveram histórias boas, de razoável para boa, tá? Eles realmente nunca tiveram tanto destaque assim na Marvel antes, lá atrás. Mas o que o James Gunn faz com Guardiões da Galáxia aqui dentro do MCU é qualquer coisa de sensacional. Gente, ele traz essa leveza dos personagens, né? Aquela parada ali que eles têm uma ligação muito forte com a música, né? Então, todos os melhores momentos do filme estão relacionados à música, né? Os personagens ali dançam em vários momentos. O Chris Pratt está excepcional ali como Star-Lord ali, né?
como Peter. Eu acho que os Guardiões da Galáxia eles têm uma característica que faz com que esse filme fique muito perto do nu, que é todo mundo tá bem, sabe? Todo mundo tá bem nos seus personagens, inclusive os que não fazem parte dos Guardiões da Galáxia, tá? No filme em si, todo mundo tá muito bem, tá? Então, antagonistas, mocinhos, heróis, né? Heroínas, Gamora muito bem, da Saldanha muito bem. Então, assim, e assim, gente, falando de James Gunn, né? Cara, o que o James Gunn faz com o Rocket, com o Groot dentro do Guardiões da Galáxia, é um negócio que tem que pôr eles aqui nessa posição, cara. É inacreditável o que um guaxinim e um homem de madeira, de árvore, é capaz de fazer com o nosso emocional, com o nosso... E já nesse filme, tá, gente? Porque muita gente lembra disso no terceiro, que, porra, aí tem momentos ali que é inacreditável. Mas nesse filme já tem momentos muito bons desses dois personagens. Então, por isso, pra mim, esse filme é bom, ele tá ali no lugar certo dele. Beleza? Agora, depois de Guardiões da Galáxia, a gente passa pra um filme que, infelizmente, pra mim, ele decepcionou um pouco por causa das expectativas, que é o Vingadores Era de Ultron. Eu já vou colocar ele na posição dele aqui. Eu não vou colocar ele em paia, tá? Porque eu acho que ele não é do mesmo nível ali do terceiro Homem de Ferro e do primeiro Thor. Que são paia, são ruins. Mas ele é um pouco melhor, então eu vou deixar ele no bom. E eu vou deixar ele no bom aqui. Deixa eu ver se eu vou deixar ele na frente do Capitão América, na frente do Hulk. Não, gente, eu vou deixar ele aí mesmo. Eu vou deixar ele aí mesmo. Pode parecer estranho pra muita gente. Muita gente pode falar, putz, o filme do Vingadores Era de Ultron com certeza é melhor do que todos esses filmes que tem bom aí. Gente, pra mim não é, tá? Pra mim não é. E óbvio, tem a ver com a expectativa. Ah, João, você que foi com a expectativa errada pro filme. Ah, João, não sei o quê. Gente, vamos lá. Eu assisti o filme Vingadores Era de Ultron no cinema. Eu lembro nitidamente da minha sensação quando eu estava assistindo Vingadores Era de Ultron. Sabe quando você está ouvindo uma pessoa ler um texto sem vírgula? Essa foi a minha sensação assistindo Vingadores Era de Ultron. O filme parecia que tinha um roteiro. Eu não sei se é roteiro agora, tá? Mas o filme tinha uma narrativa sem vírgula. O filme não deixa você respirar, e não no sentido bom, no sentido ruim, tá? Ele é um filme muito acelerado, muito, muito sem explicação de nada. As explicações que tem são ruins, na minha opinião. Então é um filme muito rápido, sem necessidade, né? Ele explica ali ele explica ali o conceito, né? O personagem da Jarvis, né? Que depois se torna o Ultron ali, que ele muda e toma consciência própria e tal. Ele explica o conceito da Jarvis, do Jarvis, rápido demais. Ele não dá tempo de você digerir o conceito do Jarvis. E ele já cai direto pra um monte de guerra e batalha e porradaria e tal, uma atrás da outra. Aí depois já vem Ultron, aí já aparece Ultron, aí já destrói um monte de coisa. Poucas explicações de motivação, sabe? Ah, a motivação da Jarvis é qual, João? O Jarvis é uma inteligência artificial que criou consciência e quer destruir tudo. Cara, raso, entendeu? Raso, raso. Ah, mas Exterminador do Futuro tem essa premissa, gente. Não tem essa premissa, né? Pelo amor de Deus. Exterminador do Futuro tem um conceito de desenvolvimento digital que remete da filosofia, de estudos filosóficos. É outra coisa completamente diferente. Está num outro nível de discussão sobre a inteligência artificial do que está aqui, né? Eu acho esse filme acelerado demais. Os personagens estão bem. Então, o Hulk tá bem, o Capitão América tá bem, o Homem de Ferro tá bem. Até o Thor, que eu não gosto dele, eu já falei várias vezes, nos Vingadores ele funciona bem aqui, ele tá bem. Mas no filme, pra mim, ele é no máximo bom. Então ele fica para mim do pior do bom ali, que se piorasse um pouquinho ele caía pra paia. Mas se melhorasse um pouquinho não subia pro bom, ele continuaria no bom. Entendeu? Essa é a ideia. Bom, e a gente vai para um filme aqui que pra mim ele é uma incógnita muito grande, porque eu realmente não acho esse filme ruim, tá? Não acho esse filme paia, mas também não acho esse filme bom. Então ele só pode ser bom, gente. Ele só pode ser bom. E eu vou deixar ele aqui depois, sim, do Vingadores Era de Ultron, porque pra mim esse filme é só bom. Ele não cai o nível do que tava vindo, ele cai o nível do Guardiões da Galáxia e do Soldado Invernal. Mas do Era de Ultron ele mantém o nível, pra mim é um filme ok, não é um filme ruim de forma alguma. Eu gosto da apresentação do Homem-Formiga.
Eu não sei se é porque o microcosmos do Homem-Formiga é um microcosmos um pouco mais desinteressante por causa da forma como os produtores, né, os criadores do filme, eles escolhem caminhar com o filme, mas eu acho ele um filme ok. Assim, ele poderia ter conceitos incríveis, ele poderia ter coisas muito legais, mas a forma como eles escolhem desenvolver o personagem do Homem-Formiga é ruim. Mais uma vez, eu entro numa discussão aqui que, tipo assim, mais uma vez não, né? É a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu entro numa discussão aqui que a gente pode desenvolver em filmes, em vídeos mais prolongados sobre isso no futuro, porque aqui é mais um ranking mesmo. Mas assim, a Marvel, ela sempre tenta encontrar personagens para ser alívios cômicos do seu universo, só que muitas vezes esse alívio cômico é exagerado demais. E eu acho que muitas vezes se perde. Não precisava de muitas coisas. Eu acho o Scott Lang, né? O Scott um bom personagem, mas eu acho que o nível que ele vai de alívio cômico exagera demais. A ponto de transformar o personagem quase em um personagem bobo. Mas assim, a narrativa como um todo do filme, ela é razoável, ela é ok. O vilão, ele é superficial, mas ele funciona em antagonia ao herói, ao protagonista, que também não é nada demais. Então, para mim, eles se equivalem. Em muitos momentos, eu até prefiro o vilão. Eu acho que o Hank Pym, ele é uma das coisas boas desse filme, ele tá bem no filme. Mas a melhor coisa do filme, na minha opinião, em termos de qualidade de filme, é a Evangeline Lilly. Evangeline. Ah, que faz a Vespa, né? É que nesse filme ela não faz a Vespa, só naquele finalzinho ali que aparece aquele vislumbre da roupa, mas a personagem que vai fazer a Vespa depois, né? A atriz que vai fazer a Vespa depois. Eu acho ela uma ótima atriz, eu acho ela uma boa atriz, e ela entrega uma personagem boa, porque ela precisa ser um contraponto, né? Ela precisa ser um contraponto do alívio cômico exagerado que é o Scott no filme. Então, a atriz ela se esforça muito e ela consegue dar esse contraponto e fazer esse equilíbrio na balança. Mas se ela fosse uma atriz um pouco pior, né, não muito boa e menos experiente, provavelmente esse filme ia pro buraco, porque ele ia ruir nos alívios cômicos que eu acho que são desnecessários. Então, esse filme, ele é legal, mas ele fica no máximo bom ali, perdendo até para Era de Ultron como o pior bom até agora. Bom, e aí a gente entra na última fase, que são esses filmes aqui. A gente vai passar neles um pouco mais rápido, gente, porque eu não quero que essa live aqui seja muito grande. E a gente pode discutir sobre esses filmes em outro momento, se vocês gostarem do que eu fiz aqui do meu ranking, se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre o que eu acho desses filmes de forma isolada, eu posso falar um pouco, eu não vou falar de todos, porque senão eu vou fazer 1 milhão de vídeos, mas a gente pode discutir um pouco mais sobre eles de forma um pouco mais aprofundada. A gente começa abrindo a terceira fase com Capitão América Guerra Civil, né? Guerra Civil, que é o filme que tem a apresentação ali do amigão da vizinhança, né? Que com certeza não tem a menor dúvida disso. É o maior personagem da Marvel, o maior herói da Marvel. Se você não gosta, se você acha que o outro é melhor, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu tô falando de maior de tamanho, tá? O Homem-Aranha, ele é o maior personagem da Marvel. É, Ele tem a apresentação ali do Homem-Aranha. Eu acho que em alguns momentos esse filme é bom e ele é bom em momentos de atuação, para mim. Ele é bom nos momentos de diálogo e de atuação, de diálogo entre o Robert Downey Jr. e o Chris Evans. Os dois entregam muito nesses momentos, onde tem ali as conversas entre eles, porque aqui começa uma intriga, né? Começa o racha nos Vingadores, é, meio que o Capitão América, ele tá meio que defendendo o Buck e o Homem de Ferro tá querendo matar o Buck, né? Porque tem aquela questão do Buck matou o pai do Howard Stark. Não necessariamente o Capitão América ele está defendendo o Buck, mas ele não tá, mais tá, né? Mas no final das contas é porque ele não quer que as coisas acabem da forma como o Homem de Ferro queria que ela acabasse, né? Matando o Buck. Porque o Buck tem ele recobra a consciência, né? Depois que ele sai ali daquela lavagem cerebral e do controle psicológico da Hydra, né? Ele meio que consegue sair daquilo por uns momentos, e aí o Capitão vê que o Buck ele tem uma solução, né? Só que o Homem de Ferro não tá querendo benevolência, né? Ele não tá querendo perdão, ele tá querendo vingança. Coisa que não combina muito com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., com o Tony Stark do Robert Downey Jr. até esse momento. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Para mim, o personagem aqui se perde um pouco em quem ele realmente é, na sua narrativa. E depois ele volta a ser aquele personagem que ele era antes da Guerra,
Civil de uma forma até exagerada para poder compensar todo esse ódio e vingança que ele quer ter aqui. Enfim, o Homem de Ferro no universo da Marvel, para mim, ele é um pouco oscilante. Não vou entrar muito em detalhes agora para não ficar muito longo. Gosto do filme como um todo, gosto do filme no geral. Eu não acho que ele é do mesmo nível do Guardiões da Galáxia, do Soldado Invernal e do primeiro Homem de Ferro, mas ele é melhor do que os outros filmes que estão em bom. Eu acho que esse filme se perde muito no terceiro ato. Eu acho a batalha no aeroporto ruim. Tem uma justificativa que é para não destruir a cidade, né? Que eles vão para um aeroporto vazio. Gente, meio que não faz muito sentido você ter um aeroporto vazio dentro de uma cidade do tamanho da cidade que eles estão ali, se eu não me engano, é Nova York, né? Não sei. Não faz sentido, gente. Vai pro deserto, cara, sabe? Vai para outro lugar. Tem que fazer sentido as coisas, gente. O que um aeroporto. Você viu que o aeroporto tá em boas condições? Ele tá bem lá, ele não tá ruínas e tal. Por que ele tá vazio? Os caras mandaram esvaziar um aeroporto na cidade? Ah, para, né, gente? Pelo amor de Deus. E a batalha em si é ruim, ela tem momentos ruins, assim, eu não gosto dos momentos de luta desse filme, eu acho fraco os momentos de luta desse filme. Quando o Homem-Aranha aparece é legal, porque o Homem-Aranha ele dá um plus assim no filme. Pô, o Homem-Aranha é muito legal, eu gosto bastante do Homem-Aranha. Mas enfim, é um filme bom, é um filme bom, e ele sim tá melhor que os outros aqui, então ele é o melhor bom até agora dessa lista, mas também é um filme só bom. Ele não extrapola isso. Bom, a gente vai para Guardiões da Galáxia Volume 2 agora. Vamos lá. O Guardiões da Galáxia Volume 2, pra mim, ele é o pior dos três, tá? Então, eu já vou colocar ele aqui no lugar dele, que é um bom. Logo depois do. Eu acho que o Homem de Ferro é um pouquinho melhor do que ele, o Homem de Ferro 2. É um pouquinho melhor do que ele. Eu vou colocar o Guardiões da Galáxia aqui em bom, porque pra mim ele é o pior deles. Mas mesmo assim, ele ainda é um filme muito ok, muito justo. É um filme legal, com vários momentos bons. Acho legal muitas coisas do filme, e a gente continua tendo aqui as melhores coisas do núcleo do Guardiões da Galáxia, sendo a relação do grupo, o desenvolvimento dos personagens em si, né? Todos eles, a Gamora, o Peter, principalmente o Rocket e o Groot, são excelentes personagens. A gente tem alívios cômicos bons aqui no Drax, que é bom o alívio cômico do Drax, e ele se mantém como alívio cômico, ele não tenta depois sair de alívio cômico, isso é uma coisa boa. Eu acho que quando o diretor é bom como o James Gunn, ele sabe que um personagem é alívio cômico, ele continua sendo um alívio cômico, então o Drax é um alívio cômico de qualidade nesse filme. E a gente tem a pior parte desse filme, que por isso que faz ele cair pra bom, que é a relação do Peter com o pai. Não gosto. É, Ah, não, na verdade não é nesse filme, né? Enfim, mas esse filme pra mim ele é só bom. Ele fica nesse meio aqui, depois do Homem de Ferro, e ele é o pior deles pra mim, então por isso que ele tá aqui, beleza? E agora a gente vai pro Homem-Aranha de volta ao lar. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Gente, aqui a gente tem, pra mim, até o momento, o melhor filme pão da lista. Pão. Polêmico. Fãs de Homem-Aranha costumam ser bem nervosos, né? Vão me xingar. Nem sei se vai ter tanto alcance esse vídeo assim, mas enfim. Esse filme aqui, pra mim, ele beira ao bom. Ele beira ao bom. Ele é um filme de apresentação, vamos dizer assim, né, desse novo Homem-Aranha. Apesar dele ter aparecido no Guerra Civil, mas aqui é realmente a apresentação dele, né, que mostra esse Homem-Aranha e tudo mais. Eu entendo que muita gente gostou desse filme porque ele tem alguns resgates aqui, né? Primeiro é a jovialidade do Peter, né? Aqui realmente o Tom Holland, ele realmente aparenta ser um aluno, né, colegial ali, ele não é diferente, por exemplo, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, que quando eles fizeram os Peter deles, né, eles já estavam os dois beirando há 30 anos ali. E o Tom Holland realmente ele era mais jovem nessa época, mas ele não tinha a idade de um colegial, tá deixando isso bem claro, ele não tinha a idade de um colegial, mas ele estava bem perto disso. Se eu não me engano, ele tinha 18 anos, uma coisa assim. Não lembro muito bem. 2017 são 4, 17. Não, ele já tinha 20 anos, eu acho. Mas ele tem a aparência de jovem, né? Então ele passou tranquilamente ali um colegial, né? Que faz excursão de escola, como acontece no filme e tal. Parece bastante o início das histórias do Homem-Aranha, quando ele é novo, né? É um rapaz, é um cara novo, né? Que tem ali dilemas muito humanos, muito pé no chão, como dever de casa,
como não se dá muito bem com a tia, né, que não é mãe, que é tia, então ele tem ali uns conflitos de adolescência e tal, que adquire um poder extremamente absurdo, que tem que lidar com essas responsabilidades, grandes poderes, grandes responsabilidades e tal. A gente tem um ponto positivo nesse filme, que não é a morte do tio Ben, que todo mundo já tá careca de saber, então realmente não precisava. A gente até tem depois, blá, 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 enfim, mas nesse filme a gente não tem, e a gente tem coisas muito boas nesse filme, tá? Eu gosto da fisicalidade desse Homem-Aranha, eu gosto de como ele é esguio, como ele é magro, mas ele tem os seus músculos ali, então parece muito com as HQs. Gosto do Tom Holland como Peter, eu gosto da atuação dele como Peter, mas eu só gosto, tá? Não acho excepcional, só gosto. Eu acho que o Tom Holland melhora ao longo do tempo, até como ator, né? Mas aqui ele tá bem, então eu gosto do Homem-Aranha dele e eu gosto muito do Abutre, né? O Abutre é excelente nesse filme. É, Não tenho o que dizer ali do ator. Eu também esqueci o nome dele, gente. Ele fez o. Gosto muito dele como Abutre, acho que ele traz um peso importante para a jovialidade do Aranha. Uma ameaça muito grande, né? Porque ele dá uma boa surra ali no Peter. E para mim tem uma coisa que não fez esse filme ser bom, não fez esse filme ser bom, mas só bom. O que puxou esse filme para trás um pouquinho, aí é a opinião minha, é a relação extremamente forçada do Peter com o Tony Stark. Eu acho extremamente exagerada eles quererem trazer uma visão, né, uma versão, né, uma relação paterna do Peter com o Tony Stark absolutamente do nada, pelo simples fato do Tony Stark ser um homem de ferro. O Peter simplesmente acata absolutamente tudo que ele fala, como se ele fosse realmente um pai dele, obedecendo comandos e tal, paternos. É muito forçada a relação paterna do Tony Stark com ele. Até flertam ali em talvez ele se tornar um padrasto dele com a tia May, que não faria realmente nenhum sentido, mas enfim, graças a Deus tiraram isso da sequência da história dos dois. Mas para mim a pior coisa desse filme é a relação extremamente repetitiva e forçada da mentoria do Tony Stark para o, o Peter, né? Para o Homem-Aranha. Não gosto. Eu acho que poderia ser uma coisa que poderia rolar, mas de forma um pouco mais leve, sabe? De forma um pouco mais natural, onde o próprio Peter procurasse a, 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 a orientação do Tony Stark como um vingador que já enfrentou duas grandes guerras de Vingador, né? Como um dos líderes ali no Vingador 1 e 2. Então, assim, o próprio Peter buscando essa liderança, buscando essa visão paterna, mas não o Tony Stark querendo ser o pai, como parece no filme ruim. Isso puxa o filme para trás e isso faz o filme cair em qualidade para mim pro bom. Senão ele seria bom, porque o resto funciona muito bem. Bom, a gente passa para Thor Ragnarok. Finalmente aqui a gente tem alguma coisa que presta do Thor. Eu vou colocar aqui. Cara, agora me pegou, hein? Cara, eu vou falar pra você que esse filme ele fica aqui, ó. Ele fica depois do Hulk. Eu gosto bem desse Hulk, tá? Eu acho esse Hulk bem bom. Cara, esse filme é uma das melhores coisas do Thor pra mim que existe no universo da Marvel, na saga do infinito, né? Que é o Thor Ragnarok. O Thor Ragnarok, pra mim, ele continua tendo alívios cômicos em cima do Thor, extremamente exagerados e desnecessários. O Thor continua sendo um personagem extremamente besta. E o Thor aqui, ele tem pra mim um dos maiores picos de mudança de característica, vamos dizer assim, de um Thor pro outro, de uma versão do Thor pro outro. Uma das piores coisas do Thor pra mim que existe é você assistir um filme dos Vingadores e depois você assistir um filme do Thor. O Thor nos Vingadores, ele se aproxima daquele Thor das HQs. Se aproxima, tá, gente? Ele lembra, mas ele só se aproxima. Ele melhora bastante quando ele tá em grupo, quando ele tá com os Vingadores. O senso de responsabilidade do Thor, pra mim, fica legal ali, porque o Thor deveria ser realmente um dos líderes dos Vingadores, tá? Nível ali, Homem de Ferro e Capitão América, até acima, tá? Mas ele não assume essa liderança quando ele está com os Vingadores, ele prefere muito mais ser alívio cômico por causa dos diretores, mas nos Vingadores ele melhora. Mas quando ele volta pro filme solo, ele para mim cai muita qualidade. Eu não gosto do Thor nos filmes dele, isso é muito bizarro, mas eu não gosto. Mas aqui tem duas coisas nesse filme que salvam esse filme e a qualidade dele sobe realmente, porque aí não tem como, porque são profissionais absurdos, que é o Tom Hiddleston como Loki e a Kate Blanchett como
Como é que é o nome dela? A vilã. Não lembro, eu não lembro agora o nome da. Eu lembro o nome da atriz, mas não lembro o nome da vilã. A Cate Blanchett como a vilã lá. Excepcional atriz, não tenho o que dizer sobre ela. Ela carrega pelo menos 40% desse filme nas costas, e os outros 40% eu dou pro Tom Hiddleston como Loki, que é um baita de um ator, e o Loki dele é incrível, que ator fantástico. Depois a gente só viu isso se confirmar na série do Loki. É, o... Lembrando aqui, gente, eu gosto do Chris Hemsworth, tá? Eu gosto dele em outras produções. Eu não acho ele um ator ruim, tá? Eu acho ele um ator médio. Ele é um ator ok. Mas eu não gosto do Thor dele. Agora, esse filme tá nessa posição por causa desses dois atores e eles ajudam a narrativa a crescer, a crescer, a crescer. E esse filme tem momentos muito bacanas, como a luta do Hulk, por exemplo, com o Fenrir, que é muito foda. A gente pula agora para um filme muito legal, que, pô, tive o prazer de assistir no cinema, que é o filme do Pantera Negra. Gente, o filme do Pantera Negra, eu vou falar para vocês que eu vou colocar ele como bom, tá? Ele é bom e ele é melhor do que o primeiro Homem de Ferro, mas ele não é melhor do que o Soldado Invernal, na minha opinião. Cara, esse filme é incrível em muitos aspectos, tá? Ele apresenta o universo de Wakanda muito legal. Todo aquele microcosmos de Wakanda é riquíssimo ali de cultura e tudo mais, né? É, o Chadwick Boseman tá muito bem como T'Challa. A atuação, pelo menos o que eu consigo captar de atuação de ator, para mim ele tá muito bem. Ele se entrega muito ao personagem. E a gente tem que lembrar aqui, gente, que a gente tá falando de um ator que depois a gente foi descobrir que tinha câncer, né? Então você vê o nível de entrega desse cara. Porra, muito foda. E esse filme, pra mim, ele tá nessa posição por causa de uma coisa que eu sempre falo, e vocês vão me ouvir falar isso nesse canal por várias vezes, que eu vou produzir muito conteúdo ainda sobre isso aqui. Em anime eu vou falar isso, em filme de herói eu vou falar isso, em série eu vou falar isso, em tudo, em game eu vou falar isso, em tudo que eu for criar conteúdo, vocês vão me ouvir falar isso, que é o antagonismo. Esse filme tem um dos melhores antagonistas de um filme da Marvel. Pra mim, ele tá top 3 ali com Thanos e com Loki, que é o. Como é que é o nome dele, gente? É o personagem do Michael B. Jordan. Cara, eu não sei porque a minha memória tá ruim assim, não, tá? Mas não era pra estar, não. Porra, eu vou ter que pôr, velho, porque esse aqui tem que ter. É o Killmonger. Desculpa, Michael B. Jordan, desculpa a pessoa que tá assistindo aí. O Killmonger é um excepcional personagem. Que antagonismo incrível que ele faz com o T'Challa aqui. Ele praticamente é irrefutável. Ele é praticamente irrefutável. Assim como os outros dois também são, o Loki e o Thanos. O Loki melhora os argumentos, ele começa muito unilateral, mas ele melhora. O Thanos, ele é um excelente vilão por causa dos seus argumentos, mas o Killmonger, cara, ele é quase irrefutável. Você assiste esse filme não sabendo realmente quem está certo. Isso é o quê? Ryan Coogler, né, diretor roteirista do filme, escreveu um personagem simplesmente impecável, assim. Tem defeito, tá, gente? Óbvio que tem, né? Não existe nada perfeito, 100% perfeito, mas o antagonista é incrível. E isso faz com que a narrativa vá para frente, faz com que você se engaje no filme, que você queira ver o final. Tem umas partes do filme, principalmente em batalhas dos dois, em que o CGI tá bem ruim e isso tira um pouco da imersão. Mas assim, é um filme que não é só sobre batalha. Então, como ele não é focado 100% na batalha, é importante, mas não é 100%, ele cresce muito nos momentos do discurso, tá? Da ideologia dos personagens, a ideologia do Pantera Negra, a ideologia do protetor de Wakanda contra a ideologia do bastardo de Wakanda, né? Do que quer se tornar protetor de Wakanda por um motivo e do que é protetor de Wakanda por outro motivo. E, cara, esse filme é tão incrível, os discursos dele são tão bons, que tem momentos no filme que você percebe que o próprio T'Challa, ele não tem argumentos pro Killmonger. O Killmonger, ele pega o T'Challa em algumas argumentações que o T'Challa não tem resposta de tão válidas e genuínas que são as argumentações do Killmonger. Então, esse filme é muito bom. Ele poderia estar em uma posição até melhor aqui se os outros dois não tivessem em mim sensações melhores, tá? É o que eu falo de feeling também. Aqui não tá só qualidade, tá? O meu sentimento, que aqui é a minha opinião. Então, o sentimento que eu tenho sobre o Soldado Invernal e o primeiro Guardiões da Galáxia é melhor do que eu tenho do Pantera Negra, o que não faz, em hipótese alguma, do Pantera Negra não ser excepcional.
Bom, aí a gente tem agora mais um filme, a gente tá caminhando pro final aqui, tá, gente? E aí a gente chega lá, né, gente? A gente chega lá, né? A gente chega no ápice. Pra muita gente, a gente chega no ápice, né? Bom, logo depois de Pantera Negra, em 2018, a gente tem o lançamento ali de Vingadores Guerra Infinita. E aí, gente, eu vou pegar Vingadores Guerra Infinita aqui e vou fazer assim, ó. Olha pra vocês verem. Eu falei com vocês que ia demorar um filme estar no nu. Esse momento chegou. É o Vingadores Guerra Infinita. Ele tá no nu. Tá? Ele tá lá em cima no nu. Ah, João, mas calma, calma, não terminei ainda. Sim, ele tá no primeiro posto de nu. Pra mim, o melhor filme da saga do infinito da Marvel, desses 22 filmes, é o Vingadores Guerra Infinita. Ah, mas tem Ultimato. Guerra Infinita é melhor. Vamos chegar no Ultimato ainda, mas Guerra Infinita é melhor. Cara, Guerra Infinita, pra mim, ele é o ápice da guerra, né, da saga do infinito, em vários aspectos. Aqui, pra mim, realmente, aqui, pra mim, nesse filme, tudo funciona. Todos os atores estão muito bem nos seus personagens. Eu dificilmente lembro de algum ator que tá mal no seu personagem aqui, ou que não tá entregando tudo que pode, tá? O mal aqui é isso, tudo que pode. Né? Ele tem ali o reencontro novamente de alguns personagens, né? Depois do racha em Guerra Civil. Ele tem a invasão, o início da invasão do Thanos e do seu exército ali em alguns lugares da cidade. Né? A gente tem a busca pelas joias do infinito aqui de forma muito mais forte, né? Com o Próximo Meia-Noite, Falso de Ébano e tal. É... Então tem alguns momentos clássicos aqui, alguns momentos épicos aqui, como aquele momento do Capitão América lutando ali, né? Naquele corredor escuro que ele aparece, só passa a silhueta dele e tal. Tem alguns momentos muito, muito, muito bons aqui mesmo, muito legais. Cara, ele tem aquele, assim, eu podia falar um tempão aqui sobre Guerra Infinita, tá, gente? O objetivo não é esse, mas o momento do estalo do Thanos, em que todo mundo vai morrendo ali, vai virando poeira e tal, que é uma coisa que fica muito forte na cabeça. E o resto do filme já era ótimo, tá? Já era excepcional, já era 9 de 10, já era 9 de 10, assim. Aquele momento do estalo, vai cada um, vai um por um morrendo ali, eu achei sensacional, incrível mesmo. Eu só senti falta de uma coisa, muita gente vai ficar achando estranho isso, mas eu achei falta de uma coisa, que isso teria impacto depois, tá? Teria sim, eu sei que teria impacto depois, mas os três primeiros personagens da Marvel são Thor, Capitão América e Homem de Ferro. Eles são teoricamente o pilar dos Vingadores, né? Eles são os líderes ali. E nenhum deles some no blip, né? Eu achei isso ruim, tá? Eu gostaria que um deles tivesse sumido no blip. Aí você já deve estar pensando aí que eu ia falar Thor, né? Porque eu não gosto do Thor. Na verdade, não, gente. Na verdade, talvez depois teria impacto. Eu entendo que teria impacto lá em Ultimato, tá? Mas talvez o melhor personagem para sumir no blip seria o Capitão América ou o Homem de Ferro. Eu queria que um deles tivesse sumido, tá? E aí eles reescreveriam o roteiro de outra forma, sei lá. Mas eu acharia interessante, eu acho conveniente, eu acho que isso é muito conveniente o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor não terem sumido no blip, tá, gente? Porra, chegou pessoas aqui, me desculpem, eu tô tão empolgado falando aqui que eu não vi, tá? Chegou o Vitor Pessoa aqui. Oi, Vitor, beleza? Obrigado pela presença. Não sei se você tá aí tá muito tempo, tá? Desculpa que eu não tô conseguindo acompanhar o chat aqui. Agora eu vou colocar o chat aqui mais perto para poder ver ele. Obrigado pela presença, Vitor. Oi. Tony, concordo. Pra mim, Guerra Infinita é o melhor filme que Ultimato. Então, eu gosto mais de Guerra Infinita que Ultimato. Pra mim, ele é o melhor filme da saga do infinito. É... E, enfim, quando eu chegar em Ultimato eu falo um pouco mais. Bom, e é isso. Guerra Infinita é, pra mim, o melhor filme da saga do infinito. Ele tá em primeiro ali, logo seguido ali do primeiro Vingadores, tá? Agora a gente passa para logo depois de Guerra Infinita, a gente teve Homem-Formiga e Vespa. Eu vou colocar Homem-Formiga e Vespa no mesmo nível de bom do Homem-Formiga. É, é, tá, acho que ele é melhor do que o primeiro Homem-Formiga, vai. Não tô lembrando tanto agora, assim. O micronúcleo ali do Homem-Formiga é muito prejudicado na Marvel, né, galera? Sendo bem sincero, assim, é bem prejudicado. E o bom aqui, gente, ele não é necessariamente um bom filme. Ele é ok. O bom é médio. Tá? Então, ele é um filme ok, ele é um filme bom, ele tem momentos bons. Ele tem a introdução da Vespa que ajuda no desenvolvimento do personagem do Homem-Formiga, né? Do Scott. Eu acho que a Vespa, ela
Pra mim, como atriz, ela é mesmo nível ali do Paul Rudd, talvez até um pouquinho melhor, não sei, eles são muito parecidos em nível de atuação, mas nos filmes do Homem-Formiga, eu gosto mais da Vespa do que do Homem-Formiga, tá? Apesar de que também ela não tá nada demais nesse filme, mas eu gosto dela. Eu acho que a relação dos dois ajuda o filme a melhorar, coisa que não tem no primeiro filme, que fica muito nas costas do Homem-Formiga, que é um personagem, pra mim, dentro do universo da Marvel, escrito muito de qualquer jeito. É... Mas enfim, gosto da Michelle Pfeiffer e do Hank Pym ali. Eu esqueci o nome do cara que faz o Hank Pym. Eu pô aqui que aí eu não fico falando Hank Pym, né? É... É o Michael Douglas, né? Eu lembrei antes de escrever. É o Michael Douglas. Eu gosto do Michael Douglas e da Michelle Pfeiffer nesses filmes do Homem-Formiga, mas eles não são suficientes pra mim pra melhorar o filme e colocar um filme numa posição acima. Eu acho esse filme ok, ele tá tudo bem, ele não estraga nada, ele não é um filme que tá pra baixo, mas também ele é só ok. Ele tá ali, beleza, vamos pro próximo. E aí o próximo, logo após ele, é Capitã Marvel. Tan, 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 tan. Vamos lá, né? É o primeiro filme que tá nessa lista aqui, que é 100% e unicamente protagonizado por uma mulher, porque a gente tem a Vespa no Homem-Formiga e Vespa, a gente tem a Jane Foster ali fazendo uma certa divisão de protagonismo, mas bem pouco nos filmes do Thor. A gente tem a Gamora ganhando muito tempo de tela ali nos filmes do Guardiões da Galáxia, né? Em alguns filmes ela tem bastante tempo de tela, ela é bastante importante para a narrativa desse grupo. E a gente tem o primeiro filme realmente todo protagonizado e carregado por uma personagem feminina. Isso para mim é uma coisa positiva, que contribui para que esse filme tenha uma nota um pouco acima. Olha, João, mas você está classificando só a qualidade do filme ou você está classificando também coisas externas? Eu estou classificando também coisas externas. O Pantera Negra ele tá tão alto também por conta da importância do filme para mim. É um filme que apresenta muito bem uma cultura de um país que é tão pouco explorado, que é um país africano. Então tem muita coisa valiosa no filme do Pantera Negra que não seja só o filme do Pantera Negra. A Capitã Marvel, para mim, tem isso também. Ela tem esse valor também por ser dado a importância que deveria ter sido dado antes a uma protagonista feminina. De que eu tô falando? Viúva Negra. Por que a Viúva Negra não teve um filme solo dela na Saga do Infinito? Para mim era obrigatório que a Viúva Negra tivesse um filme dela. Para mim tinha que ter um filme dela aqui, tá? Pelo menos um. Quiçá dois. Porque teve personagem aqui que teve quase 4 filmes só dele. E a Viúva Negra é tão interessante quanto porque você consegue fazer um filme da Viúva Negra não necessariamente focado em ação. Mas você consegue fazer um filme da Viúva Negra focado, por exemplo, numa conspiração, numa espionagem, né? Numa invasão russa, por exemplo, numa espionagem russa, nos padrões assim de filme de espionagem, tipo James Bond, é, 007, né? Missão Impossível, pode ser filmes muito bons nesse aspecto. Poderia ter tido um filme da Viúva Negra nesse aspecto antes, mas não teve. Deixaram para fazer um filme da Capitã Marvel, até porque provavelmente a mídia já estava caindo de pau em cima da Marvel e ela precisava fazer esse filme de uma protagonista feminina. Mas isso é suficiente para mim para o filme estar lá em cima? Para mim, não. Eu acho esse filme, no máximo, ok. Eu acho ele um filme legal, razoável, mas ele para mim não fica nem na frente do Hulk, na minha opinião, tá? Eu prefiro o primeiro filme do Hulk, do Edward Norton, por causa de toda a sua narrativa, por causa de todo o desenvolvimento do personagem, o antagonismo, né, que eu tô falando aqui do vilão e tudo mais. Pra mim é melhor do que o filme da Capitã Marvel. Eu acho o filme da Capitã Marvel, assim como o outro filme da Capitã Marvel também, filmes um pouco desleixados, assim, no seu desenvolvimento, tá? Não gosto muito da personagem da Carol Danvers em si, dentro do universo da Marvel. Eu vou falar uma parada aqui que muita gente. É achismo, tá, gente? Porque eu não tenho, obviamente, eu não tenho informação nenhuma, porque eu não sou ninguém para ter informação de nada. É achismo, eu não sei de nada, não tenho confirmação de nada, mas é sentimento. É o que eu sinto quando eu vejo na tela. A, a atriz, né? Como é que é o nome dela? Atriz Capitã Marvel. Eu esqueço o nome dela, apesar de eu gostar muito dela, a Brie Larson. A Brie Larson, inclusive, ganhou o Oscar. Eu acho ela uma excelente atriz. Ela tem outros filmes muito bons. Eu gosto muito da Brie Larson. Ela é atriz nível de Oscar, gente. Tanto que ela ganhou o Oscar. Mas aqui, pra mim, no filme da Capitã Marvel, ela parece ou passa a sensação de não querer fazer o filme. Ela parece que quer dinheiro. Ela não demonstra empolgação
em interpretar a Carol Danvers dentro do universo aqui da Capitã Marvel. Eu sinto isso, é a minha impressão. Então, pra mim, esse filme cai em qualidade justamente por causa disso. Ela se entrega muito pouco ao personagem e o filme tem uma narrativa ok. Então, esse filme é bom, médio, não é ruim, mas também é isso, tá aí. O segundo filme, aí a coisa complica. E a gente tem. Ué, onde. Gente, eu pulei o Doutor Estranho. Cara, eu pulei o Doutor Estranho lá depois de Guerra Civil. Eu fui direto pra Guardiões da Galáxia, galera. Desculpa. Que isso? Vou colocar aqui o Guardiões da Galáxia. Eu vou fazer um recap do Guardiões da Galáxia, do Doutor Estranho. Não vou falar muito dele, vou pular ele pra posição dele. E no futuro eu falo um pouco mais sobre ele, tá? O filme do Doutor Estranho. Pô, o filme do Doutor Estranho pra mim é um filme legal. É um filme muito bom. Ele apresenta muito bem esse universo da magia ali, dos magos, né? Eu gosto muito da atuação do Benedict Cumberbatch. Eu acho que ele tá muito comprometido com o personagem. Ele tá nível ótimas atuações dele, como outros atores aqui às vezes não estão. São ótimos atores, mas entregam um pouco nos seus personagens. Eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que a narrativa é muito boa, a apresentação do Camartage, do desenvolvimento dos magos, do treinamento, de como que ele, né, e tal. Eu acho muito bom. Para mim, o Doutor Estranho tem um problema que é diferente do Pantera Negra. É o contrário do Pantera Negra. Para mim, o antagonismo dele é ruim. Eu não gosto do Mordo, eu acho ele ruim no filme, eu acho o desenvolvimento dele ruim. Na verdade, ele não é tão vilão assim no filme, né? O Mordo, porque ele começa meio como aliado, depois ele vai se descobrindo como vilão e tal. Mas enfim, não gosto muito dele. E eu, tipo assim, sendo bem sincero, eu nem sei quem é muito vilão desse filme, tá? Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que por isso esse filme cai um pouquinho de qualidade. Se ele tivesse um bom antagonista, porra, se fosse, por exemplo, o. Gente, como é que é o nome dele? O bicho lá da Dimensão Espelhada lá, esqueci o nome dele. Ele até fala o nome dele muito no final, né? Que ele fica repetindo a mesma frase. Gosto bastante daquele personagem. Se ele fosse o vilão durante o filme inteiro, pra mim seria bem legal. Como não é, eu acho que esse filme cai um pouco de qualidade, mas ele ainda é melhor do que muitos aqui. Inclusive que o filme do Hulk. Aqui, pra mim, ele superou o filme do Hulk. Eu gosto muito desse filme do Hulk, tá, gente? Eu gosto bastante desse filme do Hulk. Mas aqui, pra mim, eu acho que pra mim o filme do Doutor Estranho ali, ele tá no meio dessa linha de bom aqui. Ele tá melhor do que vários, mas ele perde pra alguns. É um filme ok, é um filme que tem bons momentos, não compromete muito, e pra mim tá aí legal, um filme bom, que perde muito na questão do antagonismo. Eu acho que um bom antagonista melhoraria o Doutor Estranho. E a gente vai pro último filme, gente, que é o Vingadores Ultimato. Pra muita gente, o melhor filme da saga do infinito. Pra mim, não é. Pra mim, o melhor filme da saga do infinito é o Vingadores Guerra Infinita. E eu, obviamente, acho um filmaço, tá? Pra mim, ele é nu. Ele tá no mesmo nível dos dois filmes lá de cima, dos dois Vingadores. Mesmo nível, não. Ele tá na mesma categoria dos outros dois Vingadores. Mas eu realmente vou deixar ele aqui. E pode ser que tenha alguma polêmica, galera vai falar que acha ele melhor do que o primeiro Vingadores. Eu não acho. Eu acho o Ultimato pior do que o primeiro Vingadores e bem pior do que o Guerra Infinita. Aí, gente, eu tô falando aqui num nível de filmes ótimos, tá? Ótimos. Eu acho que o Guerra Infinita beira a 10 de 10, tá? Ele tá bem ali perto de 10 de 10, ele tá em 9.7, se isso existe, 9.8 ali. O segundo Vingadores, ele tá um pouquinho abaixo, em 9,5, 9 alguma coisa assim, e o Ultimato tá em 9.3. Ou seja, são três filmes que estão na casa do 9. São três filmaços, gente. Mas o Ultimato pra mim é um pouco pior. Gente, o motivo disso, eu poderia ficar horas e horas falando sobre o Vingadores Ultimato aqui, que é um baita filme, mas pra mim ele tem muitas conveniências de roteiro. Ele tem muitas regras do próprio universo da Marvel que são quebradas dentro do próprio filme para que o filme aconteça. Ô, Nicolas, beleza? Joia, cara? Pô, você chegou no finalzinho, mano. Tô finalizando aqui, até porque eu tenho que sair agora e tal, papá. Mas enfim, um dos maiores problemas para mim de Ultimato é que muitas regras que são estabelecidas, elas são ou quebradas, talvez elas não são quebradas, mas elas são alteradas para a conveniência do filme, para que o filme aconteça, tá? Eu acho que o tamanho do filme não é problema. Já vi muita gente falando que o filme é grande demais, que ele poderia ser cortado e tal, tal, tal. Mas eu acho que muita coisa ali é útil, sabe? O drama do filme é interessante, precisa daquilo para o filme poder caminhar.
Tem muita coisa ali que é legal, né? Mostra muito o momento como estão os Vingadores ali, né? Como tá o Capitão América, como tá a Viúva Negra, com o desaparecimento do Tony, aquela coisa toda e tal. Gosto desse filme nesses pontos. Porra, uma das coisas melhores desse filme, com certeza, são as cenas de batalha, né? A batalha final em Wakanda é simplesmente incrível. É, beira o impecável em vários momentos ali. Tem coisas, assim, absurdas de bem feitas, de bem dirigidas, de efeitos especiais e tudo mais. Não gosto muito da resolução de alguns personagens, tá? É, E pra mim é isso, assim, eu acho que o filme se perde em muitas conveniências, porque, cara, pra você fazer esse filme, você teve que extrapolar muita coisa, tá ligado? É o primeiro filme onde realmente acontece uma viagem no tempo em si, né? Pelo menos que eu me lembre, no universo da Marvel. É o primeiro filme onde eles realmente visitam outros momentos, né? Outros momentos da linha do tempo ali da Marvel, né? Então, cara, esse tipo de coisa é muito perigosa. Esse tipo de escolha é muito perigoso, sabe? Você visitar outros momentos da linha do tempo é perigoso. Porque você corre o risco de quebrar regras que você mesmo criou, de você se perder nessas regras. Então, em um momento a regra funciona de um jeito, no outro momento a regra funciona de outro e tal. Não tô falando aqui que é algo gritante, tá? Tanto que o filme, pra mim, é muito bom. Mas, enfim, algumas coisas são ruins assim mesmo, sabe? Eu acho que, porra, o Thor, pelo amor de Deus, gente, assim, pô, os caras precisam ter cuidado com os personagens, sabe, velho? O que esses caras estão fazendo com o Thor? O que os caras fizeram com o Thor nesse universo, cara? Assim, enfim, não vou ficar falando aqui demais sobre isso, porque eu até me chatei. Mas algumas coisas são muito negativas, né? O Tony falou: eu acho que o clímax do Ultimato é melhor, mas a Guerra Infinita é mais constante durante o filme todo. Cara, eu acho que tem muito disso, sim, tá? Eu concordo com você. A guerra final, a guerra de Wakanda, a guerra final do Ultimato, ela é uma das melhores coisas que eu já vi, assim, em termos de filme de ação, tá? De ação, heróis, poderes e tal, em geral, né? Não só heróis. Porra, é incrível aquela batalha. Eu acho que realmente a Batalha de Wakanda não tem outra igual em Guerra Infinita, tá? Mas o filme como um todo, a linha do filme como um todo, realmente o Guerra Infinita ele se mantém mais constante, mais estável, e o Ultimato ele oscila mais, e principalmente nessa questão das regras aí, pra mim, pega muito. O Hulk não ter tido uma revanche contra o Thanos, achei paia, ruim também. É uma escolha de roteiro, não necessariamente precisava disso, né? A gente sabe bem. Mas seria legal ter visto, sim, com certeza. Sem falar a viagem temporal. Tipo assim, o maior problema desse filme pra mim é realmente essa questão deles terem optado por resolver as coisas nessa questão da viagem do tempo. Porque você simplesmente precisa quebrar muita coisa, sabe? Que foi estabelecido. Eu acho que nisso o filme se perde. E aí não gosto, sabe? Não gosto mesmo. Mas enfim, pessoal, finalizando, tá aqui a minha tier list, o meu ranking de melhores filmes da saga do infinito da Marvel, do primeiro filme do Homem de Ferro até Vingadores Ultimato. É, por incrível que pareça, o único filme bagaça dessa lista é o Thor Mundo Sombrio, que realmente pra mim é um filme intragável, eu odeio esse filme. É, Talvez algum poderia descer pra bagaça? Talvez. Talvez algum que tava no bom poderia subir pra bom, sim. Mas eu não queria prostituir os ápices, sabe? Eu não queria fazer assim, todo mundo é bom ou nu. Ou todo mundo é muito ruim. Não, porque não é, gente. Tem quando você pega um número muito grande de filmes, assim, sei lá, vou analisar 20 filmes aqui, muito dificilmente você vai colocar, sei lá, 8 filmes como os piores ali, entendeu? A maioria vai ficar mediana mesmo, alguns vão ser excepcionais e alguns vão ser muito ruins. Então, eu acho que ficou coerente aqui a minha lista. Eu gostei da minha lista aqui. Eu nunca tinha feito isso, tá, gente? É a primeira vez na vida que eu faço um ranking dos filmes da Marvel na saga do infinito. Gostei pra caramba, espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de deixar o like aqui, se você não é inscrito, se inscreva. Eu pedi no início, peço agora no final. Você que entrou depois, você que vai assistir esse vídeo depois, pega o link do vídeo aqui, gente. Por favor, tô pedindo pra vocês ajuda. Pega o link do vídeo, manda pros seus amigos no WhatsApp, fala assim: pô, sei que já tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo, tem o canal A, B, C, D, que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, gente grande e tal, papapá. Mas não necessariamente essas pessoas sabem o mesmo tanto ou mais, ou não necessariamente essas pessoas sabem mais do que eu, gente, ou o conteúdo delas é mais legal. Às vezes é só diferente, você só tá acostumado. Não tô diminuindo o canal de ninguém, tá? Sou fã de muita gente por aí, mas eu também gosto de falar sobre isso. Então,
Manda pros seus amigos e fala, segue esse cara que ele é legal. Ele tem poucos seguidores ainda, mas o canal dele vai melhorar a partir de janeiro, que eu vou ter mais tempo para postar. Agora, entre Natal e Ano Novo é complicado, né? Mas enfim, fiz essa live aqui. Talvez eu ainda faça mais um antes do Ano Novo. Talvez eu ainda faça mais um antes do Ano Novo. Amanhã ou depois. Aí eu vou fazer uma outra tier list. Eu vou fazer a tier list do Snyderverse. Vou finalizar o ano com uma tier list da primeira parte da Marvel, ali, da saga do infinito, e do Snyderverse, que teoricamente são os concorrentes, né? Eu quero ver onde que os filmes vão ficar aqui nessa tier list. Eu vou usar a mesma categoria, tá, gente? Vou pegar todos os filmes ali do Snyderverse, que são menos do que 22, mas pode ser que fique legal, tá? Nicolas, porra, tava vendo a lista aqui e lembrei que dos últimos filmes da Marvel eu só vi Vingadores 1 e Incrível Hulk. Os filmes do Homem de Ferro, Thor, assisti 1 e 2 e Vingadores Era de Ultron. Caramba, então você tem... Se você se interessa, tá? Porque às vezes você não gosta do conteúdo, tem filme pra você ver, tá? Tem muito filme pra você ver. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica de olho no canal. Eu vou postar nas minhas redes sociais. O meu Instagram e o meu thread está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, me segue, porque lá eu coloco quando vai começar a live aqui, beleza? E aí você se prepara. Essa live foi muito corrida. Eu postei 30 minutos antes de começar e ainda entrei atrasado, mas as próximas vão ser avisadas com antecedência e vai ser na hora, no máximo ali uns 15 minutos de atraso, que é aquela tolerância, né? Valeu, galera. Obrigado demais pela presença e tchau.